Olá, centelhas, tudo bem? Olha eu aqui com a minha centelha para falar com a sua. Tudo bem, gente? Entrando aqui agora ao vivo no Instagram para a gente bater um papo bem legal com o nosso amigo Mário Jorge, que é o tradutor e divulgador oficial do trabalho do Dr. Tom Campbell no Brasil. O trabalho da trilogia My Big Toll, minha grande teoria de tudo, que é a física digital. Vivemos em uma realidade virtual e hoje, gente, nós vamos falar de um assunto muito maravilhoso. É o assunto: será que existe aposentadoria astral? Gente, esse assunto que eu vou trazer hoje para vocês junto com o Mário é um assunto que surgiu de algumas conversas de WhatsApp que eu tive com o Mário, que ele me auxiliou muito, trocamos ideias, a gente ali filosofou junto e ele me ajudou muito com o conhecimento que ele tem do trabalho do Tom. Me ajudou demais. Porque, gente, a gente sempre fala o seguinte: a gente vai compartilhar com vocês, mas basicamente é como se o ser humano estivesse sempre procurando um ponto final, a linha de chegada, né? A aposentadoria astral, aquele paraíso no céu celestial, aonde a gente vai ficar ali só cantando, tocando arpinha, pulando de nuvem em nuvem, onde tudo é perfeito. Não é mesmo? Ou talvez nas teorias de reencarnatórias, não vamos mais precisar encarnar nessa terra, não vamos mais precisar vir aqui para a realidade 3D, 5D, 4D, 7D, vamos simplesmente não precisar mais encarnar. Existe um local, um paraíso, aonde a gente galga chegar lá e não precisar mais vir para a dualidade. Será que existe isso, gente? Como que a física digital vê isso? Como que a teoria do Tom Campbell explica isso? E como vocês sabem, eu gosto muito de trazer para vocês autores diferentes, para que vocês possam ter um parâmetro para ver aquilo que combina para você, aquilo que você realmente se sente que está no teu caminho de evolução. Não são verdades absolutas no sentido de que todo mundo está errado e só isso está certo. Mas o que eu convido você para fazer agora, antes de eu chamar o Mário, que ele já está vindo aqui, é que você desligue o seu botão de censura. Desligue o botão de censura. Abra a sua cabeça e apenas ouça as ideias sem julgamento. Mas você pode fazer a sua pergunta. Tá bom? Eu vou deixar os comentários ativados no momento certo aqui, que for o momento de você fazer a sua pergunta. A nossa live está começando aí com quase 1 hora de atraso, porém, foi por uma ótima causa. O bom é que, mais tarde, mais pessoas chegam em casa do trabalho e podem, enfim, então, assistir a nossa live, tá? Então tá começando aqui. Ó, quero essa aposentadoria astral só pra mim. Água fresca, sombra e água fresca, a Natalina tá falando. Ah, Natalina, vamos ver se tem aposentadoria astral mesmo? Deixa eu chamar o Mário. Querido amigo Mário, chamei ele. Ó, que maravilha. Boa noite, Adriana. Mais sua linda. Obrigada, amor. Beijo pra você. Sol, Bibi, Wesley. E aí, Mário? Olá, May. Tudo bem com você? Tudo bom? Primeiramente, amigo, perdão pelo meu gigantesco atraso. Depois explico por quê. Mas Tranquilo. vai ser legal, porque agora, esse horário, mais gente chegou do trabalho, né? Então, mais Uhum. tarde, o pessoal chegou do trabalho e já vai poder estar aqui ao vivo com a gente. Mas eu estava dando um adiantamento sobre a aposentadoria astral, amigo. A gente trocou algumas mensagens, né, pelo WhatsApp, meses aí, conversando nesses assuntos. E o Mário me ajudou muito com entender o My Big Toe nessa perspectiva. E, gente, é determinante esse assunto, porque se a gente pensa que vai ter um lugar final para chegar,
e que eu preciso meio que me aperfeiçoar ao nível máximo da perfeição, aonde eu não vou mais precisar encarnar no jogo da vida, ou nessa dimensão, ou em outra. A gente fica meio assim como se vivesse no futuro, né? Era uma sensação meio angustiante. Eu compartilhei isso com o Mário uma vez. E só para familiarizar as pessoas aqui, que eu falo muito de Abraham Hicks, e Abraham Hicks fala assim que não há fim para os desejos, porque os desejos são a semente da realidade. Você deseja algo e você alcança aquilo, depois você vai, depois vai. Não há fim, não há ponto final. Porque a gente não para de expandir. A expansão do todo não tem um limite, tipo, o todo vai expandir só até aqui e depois ele vai parar de expandir, né? Então, assim, explica aqui pra gente, Mário, o que seria essa aposentadoria astral, primeiro, e como que o Tom explica essa questão aí. À vontade. Ok, obrigado, May, obrigado pelo convite para a gente conversar. É sempre um prazer estarmos aqui trocando ideias e é sempre um prazer estar entrando em contato com o seu público, sempre muito carinhoso comigo, sempre um feedback muito bacana. Toda vez que eu comento alguma coisa que vou estar com você, já começa aquele oba-oba que o pessoal fala, opa, dupla MM. Então, muito obrigado a você e ao seu público pelo carinho, ok? Como você falou, a gente teve várias trocas de ideias aí, tentando, né, organizar um pouco as ideias em termos da situação que a gente estava analisando, que é justamente essa da gente buscar um ponto final, né, aquela questão de achar que vamos chegar num determinado lugar, bater o Pix e ganhar o jogo, né, por assim dizer ou encerrá-lo de alguma forma. E essa é uma ideia que a gente vive numa cultura ocidental, que é a maioria de nós aqui, de origem cristã, né? Para a maioria, a imensa maioria, e tem essa ideia de céu, né? Que é como se fosse um Pix final, e não Pix de transferência, mas aquele de pegador, né? Da brincadeira de pega-pega das crianças, que é um ponto final, né? Que é um ponto chegou à perfeição, ou seja, por outras ideias similares, que você chegou à perfeição, que você não tem mais a necessidade de experimentar coisas como esta que nós experimentamos. E aí aquilo, considerando essa questão do paraíso, e assim, a gente também, enquanto está aqui, né, eu durante muito tempo, na minha ignorância, na época, agora a ignorância é um pouquinho menor, eu buscava isso também de uma forma reduzida, que a gente não percebe, mas essa questão da aposentadoria aqui, né? Porque, por exemplo, eu estava numa carreira, fui feliz, tive êxito, tive sucesso, mas você vai fazendo aquele pé de meia para te ajudar no final, e você fica, de alguma forma, tem um sonho de um dia ter uma oportunidade de descansar, passear, viajar, né? Aposentar, né? Vamos dizer assim, e ter esse Pix também nesta realidade. Então, a gente acaba criando uma idealização, foi o que eu fui percebendo, desta momento em que você vai deixar a vida da empresa, que durante muito tempo ela foi boa para mim, mas no final ela já estava cansativa, já não batia mais com meus objetivos pessoais. E você começa a sonhar com esse momento de segurança, onde você se preparou e você vai ter um descanso, uma oportunidade de gozar alguma coisa daquilo que você eventualmente economizou, não quer dizer que você não aproveitou durante, mas você tem aquela ideia de que vai ter mais tempo para aproveitar e que não deixa de ser uma espécie de mini céu local. Mini paraíso. Né? Então, você tem a gente passa a vida inteira esperando o momento da aposentadoria para poder ser feliz, para poder ter tempo, eu vou fazer o que eu quero, eu vou estar livre quando estiver aposentado. Então já tem isso na cabeça do ser humano, e aí ele transfere isso para a parte espiritual ou metafísica, né? De que existe essa aposentadoria também no céu. É um intercâmbio, né? Então, eu olhando e analisando e tentando entender isso, né, ao longo do tempo, e foi isso que a gente trocou um pouco de ideia, você acaba fazendo essa associação. Você traz, primeiro você aceita os dogmas de umas ideias de base cristã,
de que existe esse céu e que lá vai ser a aposentadoria eterna, por assim dizer, né? E aí foi que eu fiz essa associação. Quando eu comecei a olhar que eu também buscava essa segurança, né? Após a carreira profissional inicial que eu tinha como engenheiro, como administrador, e você começa a fazer as associações e vê, não, olha, eu estou procurando criar uma espécie de mini céu até chegar no céu final, né? Por assim dizer. E aí, e mesmo eu já tendo saído daquela esfera, né, daquela cultura, mas você, no fundo, tem aquelas crenças meio arraigadas ali. E aí, quando eu vi que as coisas eram parecidas, eu apelidei de aposentadoria ou INSS astral naquela nossa conversa. Pois é. E, e, Fez total e sentido, sabia? Quando você me explicou, porque eu não estava percebendo que eu estava com esse pensamento. Aí quando você falou assim, Mai, o jeito que você está falando parece, é o que eu falo, parece uma aposentadoria astral, né? Porque não, assim, não é só o cristianismo que tem essa ideia de uhum, um uhum, céu uhum. absoluto, que é onde eu vou chegar e não vou mais precisar vir para essa terra, vou ficar eternamente no céu, né? E o pior é que além de ter a crença do eterno céu, tem a crença do eterno inferno também, que eu acho a pior. Essa aí é mais terrível, né? Então, assim, mas outras religiões e até filosofias tem também essa crença de tipo, eu vou encarnar múltiplas encarnações, até que não precisarei mais encarnar nunca mais. Vou ficar em alguma dimensão sobrenatural, pacífica, como se fosse um paraíso mesmo, e não vou mais precisar ser um ser humano, vir sofrer, vir. Então, assim, o que eu percebi, eu cheguei num momento, só para se localizarem aqui, que chegou um momento que eu fiquei assim, eu fui ficando triste na minha busca de iluminação, porque eu achava que eu tinha que chegar a um local onde eu iria me iluminar e todo o sofrimento, até que o mínimo, iria acabar e eu não ia precisar mais encarnar na Terra ou em nenhuma outra dimensão, nenhum avatar ou nada. E aí eu comecei a. Eu não tinha mais aqueles sonhos e desejos humanos, sabe, Mari? Tipo, eu quero um carro, eu quero tal coisa. Não, meu desejo era essa iluminação para que eu não precisasse mais encarnar. Só que aí eu lembro uma vez eu comentei algo, eu comecei a ficar triste internamente. Eu comecei a ficar triste e como se eu não quisesse viver a vida. Aí eu comentei isso com o Elcio, meu marido, e ele tem um poder de canalizar a fonte. Às vezes a fonte fala através dele, que eu digo, essa sabedoria veio da fonte aí falando comigo através do Elcio. Ele olhou para mim e falou assim: Mas, mãe, de que vida você quer fugir? Você está falando. A sua vida é tão boa. Aí, naquele momento, eu percebi que o que estava acontecendo era na minha mente. Então, a nossa mente é o céu ou o inferno, né? A Uhum. nossa mente. E aí eu falei assim, é verdade, a minha vida é tão boa. Aí eu comecei a pensar na minha vida, tipo, eu vou fugir do que se a minha vida é boa? Então, nisso aí eu até conversei com o Mário, compartilhei, né, algumas coisas internas, e aí ele falou, eu falei, o que que My Big Toe fala dessa questão? E aí ele me explicou, que é o que eu quero que ele explique aqui para vocês, e eu disse, nossa, Mário, o jeito que você está falando é um jeito muito parecido com o que o Abraham Hicks fala, né? Sobre isso, que Abraham fala que... enfim, Mário, explica aí Tá bom. como é que My Big Toe acredita. Existe aposentadoria astral? A gente vai parar de É, encarnar, chega o ponto final, graduou, diploma de iluminado. pois então, My Big Toe tem uma visão muito libertadora, na minha opinião. Eu me sinto mais livre com ela e mais leve, porque é diferente de outras visões, ela não vê a fonte de tudo como algo que já está perfeito e pronto desde sempre, onde não existe tempo e tá tudo já sabe o final, né? Porque aí aquilo, normalmente a pergunta que vem para mim, né, racionalmente bom, se a fonte é tão perfeita e sempre foi tão perfeita, por que que a gente se desviou dela? E o que que eu estou fazendo aqui? Qual foi a besteira que eu cometi, né? Mas você acaba descobrindo e sentindo que muitas vezes, né,
determinadas intenções de manipulação, criam e jogam culpa em você, né? E que você já nasce com determinado pecado, já nasce devendo, né? Já nasce com a conta bancária negativa e tem que recuperar terreno e ser muito bonzinho, polir tudo para poder voltar a participar do seio da fonte criadora, né? E Marpighiton, ela prevê assim que toda a possibilidade de estarmos onde estamos vem de uma consciência inicial, um grande potencial para ser o multiverso que é hoje, né? E essa potência que parece que é maravilhosa e que parece perfeita ante o nosso tamanho, né? Mas ela começou vazia e começou experimentando, né? Experimentando com informação, com zeros e uns, né? Fazendo significados e tudo mais, mas começou evoluindo, crescendo, até chegar no ponto de criar outras consciências individuadas, que é o que nós realmente somos, né? A nossa centelha, como você diz, é uma consciência individuada, e ter, depois de tentado experimentar e evoluir apenas como consciência, chegado num determinado limite, e depois essa fonte criou realidades, um multiverso delas, não é a nossa, não é a única, onde essas consciências podem experimentar como se fossem escolas, onde a própria consciência não sofre qualquer dano e está experimentando aqui e aprendendo e crescendo. Então, consciência, ela começou vazia, ela cresceu muito, ela nos criou, nós estamos aqui experimentando em busca de crescimento da nossa consciência, não é do crescimento do personagem. O personagem é uma ferramenta de crescimento da consciência, né, de expansão, e essa expansão não tem limite. Então, assim, às vezes o que eu vejo é o seguinte, me parece um pouco, sei lá, parece exagero de alguém querer dizer o que a fonte pode fazer ou não. A fonte vem crescendo há milhões, zilhões de anos e ela não tem limite de crescimento. E ela é consciência. E nós somos consciência também, estamos dentro dela, né? Mergulhados em contato total nesse mar de consciência, nessa internet de consciência, estamos crescendo e cada avanço nosso de crescimento contribui para o crescimento da fonte e se soma. Aí você fala, pô, mas o que adianta o seu crescimento comparado ao da fonte? Bom, o meu crescimento de mais 8 bilhões neste planeta, em zilhões de planetas, então, com certeza, dá uma contribuição. A consciência, ela se desdobra em todos esses seres, em todas essas realidades, a fonte, para se experimentar e aprender e crescer. E nós, efetivamente, temos uma sensação de individualidade, de sermos individuados e temos essa possibilidade de crescer e experimentar. E o nosso potencial como consciência também não tem limite de crescimento. Então, isso vai suportar esse esclarecimento da aposentadoria astral. Não existe limite de crescimento. A gente sempre terá novas oportunidades. Se esse limite existir, ele é desconhecido, ele está longe de nós não temos como saber. Nós temos muito a crescer e muita oportunidade. E quando a consciência vem para cá, ela não vem como um escravo de alguma coisa, ela vem de espontânea vontade para experimentar determinadas coisas e ter oportunidades de crescer essa consciência que ela é. Porque cada consciência, toda consciência quer crescer. E quando a gente expande e cresce, e se ilumina, iluminar é um processo, ele é contínuo, ele tem determinados momentos de maior salto, menor salto, mas tudo que a gente adiciona, em algum momento, se encaixa, cai em fichas, e se dá mais um salto, e se vai mais adiante. Não existe limite para isso. Então, tecnicamente, na visão Marpighiton, que eu assino embaixo pela minha própria experiência, até onde eu posso perceber disso, ela é fantástica e ela deixa muito claro. Você aproveite, goze desta experiência, desta realidade, aprenda o que puder, divirta-se no processo, e depois você vai ter chance de escolher outras diferentes. Né? Não tem final previsto. Então, assim, não existe, por assim dizer, aposentadoria astral. Existe um local de transição onde você momentaneamente avalia as experiências anteriores, troca ideias e planeja novas oportunidades de turismo, de aprendizado em pacotes de experiência e realidades que parecem ser materiais, mas que são escolas, né, virtuais de aprendizado através do uso de avatares que a gente pilota a consciência que nós somos
pilota esses avatares. Então, na verdade, acaba que não existe, né? Se alguém está procurando o INS, opa, obrigado, Lee. Esse é My Big Tool. Vou deixar aqui, E, ó, então, é aparecendo. bem por aí mesmo. Não sei se isso ajuda, mas Vamos acho que abrir era para isso que você estava perguntas daqui a querendo. pouco. Vamos abrir para as perguntas. Eu vou ativar os comentários. Eu já tenho pergunta para fazer. Então, eu vou ativar os comentários, tá, gente? Vocês podem fazer perguntas. A primeira pergunta que eu vou fazer é assim. Então, assim, existe um local de transição, que seria. Porque eu lembro quando conversei com você no WhatsApp. Você me falou que existe, que o Tom comentou que existe um local de pura luz, que é tipo, nada acontece lá. Mas que se você pode escolher, tipo, eu vou ficar mais tempo lá, só que chega um momento que você fica tanto tempo lá que lá fica meio chato. E você, tipo, quer uma açãozinha e você volta de novo. Como é que é isso? Explica pra gente esse local. É porque o que acontece, quando nós estamos aqui, a realidade ela é criada, essa questão de dizer que ela é criada informacionalmente, que ela é virtual, que ela é um sonho, que ela é uma ilusão, são mensagens, são formas de dizer similares. O sonho, para mim, é o que mais descreve, porque a gente convive com ele diariamente. Toda noite a gente sonha. O que a gente está fazendo? Criando uma realidade virtual por nossa própria conta, para nossa própria experimentação. Tem outros tipos de funcionamento também, mas esse é o mais comum. Você saiu impressionado daqui, ou com uma dúvida, ou com alguma coisa, e acaba conectando algum problema que você tem, e você sonha, você cria uma realidade, enquanto está lá, você parece que aquilo é real para você, e você esquece completamente de estar aqui, exceto que seja um sonho lúcido. E aí, você estando lá, você não lembra dessa realidade. E quando aquela história termina, o enredo, você sai de lá e vem para cá, e você mal lembra de alguma coisa, e rapidamente aquilo se apaga. Então, essa transição entre esta realidade e essa realidade mental de transição, onde nós somos apenas consciência, somos o eu, né, superior, a centelha, né, estamos lá em contato direto com a fonte, a gente tem acesso a todas as experiências anteriores, todo o nosso histórico, tudo que a gente conseguiu aprender ou não aprender, e todo o enredo, né, as experiências, mas o que importa para nós não é o detalhe do enredo, é o que a gente extraiu de sumo de cada É a qualidade oportunidade. da experiência, né? O que foi o aprendizado, né? Então, Exa- assim, não são os traumas que a gente tem que carregar, mas o que a gente aprendeu com a experiência. Então, assim, Exato. é a qualidade da consciência que permanece. O Isso. que não serviu, não serviu. Na verdade, tudo serve, né, Mário? Até coisa que a Claro. gente pensa que não serve, serve para nos ensinar a algo ou crescer, experimentar. Tem uma pergunta interessante aqui que o Wesley fez. A iluminação é sobre o fim do sofrimento. E depois que paramos de sofrer, continuamos experimentando no mundo das formas? Então, assim, Mari, responde aí essa questão da iluminação ser o fim do sofrimento no sentido mental, né? Mas que a gente continua vivendo no mundo das formas. Veja, o que a gente está tentando falar, porque assim, quando a gente fala de iluminação, em geral, é mais usado nessas culturas orientais, né? Por exemplo, da Índia e coisas assim. Então, e muitas vezes é interpretado como sendo o tal do ponto final. Você se iluminou e você volta e se funde com a fonte de novo. Você pode se fundir com a fonte em vários momentos, obter essa possibilidade de experiência, você mesmo meio já relatou alguma coisa de ter tido alguns contatos, né? E você experimenta aquilo, e é muito legal. E as fontes têm o maior prazer em, quando você consegue lidar com isso, dar esse tipo de sensação para você. Mas, assim, a fonte não terminou a viagem dela, e nós, cada um de nós, não terminou a nossa viagem, e essa viagem não tem fim. Porque é aquilo que a gente está falando, é uma viagem de conhecimento, de crescimento, de expansão. E então, essa iluminação ela é muito, vamos dizer, mal interpretada. É claro que existe vamos dizer, uma primeira grande iluminação quando você descobre, percebe, sente, experimenta que você não é o corpo, que o corpo é um avatar e que você é a consciência. E que o seu objetivo não são os pequenos objetivos do corpo, do ego, né, e da experiência, que você estava identificado com aquilo e você percebe o que você está fazendo um papel. É como se fosse, você descobre, vamos dizer, na iluminação, que aqui é um teatro, e que tem vários teatros, e que você está experimentando essa história aqui através de um personagem. E aí, você
o que acaba acontecendo é que assim, a sua qualidade de vida pode melhorar bastante, porque você, primeiro, perde o medo da morte, porque É, você percebe que não morre, você não sendo isto, e você percebe sobre o que é isto aqui. Isto é uma experiência útil para você. E aí você passa a participar da peça de teatro consciente, é como se fosse um sonho lúcido. Agora melhor. você está lá no sonho, mas está consciente. Então, isso é um grande salto de iluminação a que a gente pode chegar. E a gente está descrevendo ele aqui e muita gente não vai entender porque não experimentou, ok? Se já experimentou, entendeu. Se não experimentou, é só teórico, é só ideia, é só informação. Mas assim, a gente está descrevendo e quando você experimentar, você vai saber o que está experimentando, ok? Mas então, Pode falar, Mar. não, a única coisa é que assim, não é que você se iluminou, agora posso, pode ir embora, pegar minhas malinhas e vou Ah, embora daqui. entendi. Não, chega disso. Gente, é que a sua perspectiva sobre a realidade muda. Você continua vivendo aqui, continua podendo ter seu carro, sua casa, o seu apartamento, como diriam alguns, né? E ficar feliz com o que você tem, dar uma boa condição para sua família, né? Isso não ser um problema do ego, não é algo que você está fazendo para mostrar, é algo que você é uma conveniência que você quer fornecer para você e para os seus, para continuar no seu trabalho aqui. Você não é obrigado a trabalhar numa mina de sal, né? Uhum. Para crescer e para evoluir. Então, você procura a condição melhor que você tem e continua trabalhando. E você sabe que, se algo fora acontece de desagradável, aparentemente, ou de difícil, né? Você enfrenta um furacão, um tufão, um maremoto, porque coisas acontecem, seja lá o que for, mas você lida bem com aquilo, porque você sabe que, vamos lá, eu gosto sempre de falar do pior caso. No pior dos casos, não aconteceu nada. Vamos dizer que caiu um raio e você perdeu este boneco aqui, você não perdeu a vida. A vida que você segue vai ter outra oportunidade com outro boneco, por assim dizer. Né? Então, assim, e outras coisas intermediárias, então a sua perspectiva de vida muda. Você sabe que, seja lá o que for que esteja acontecendo, isso é um aprendizado pessoal meu, uma grande dor que eu passei, é tudo que acontece para você é oportunidade de aprendizado, de crescimento. Não existe nada nesta realidade, porque ela só é feita, ela só é criada pela fonte para gerar oportunidade de aprendizado e crescimento. Então, a sua perspectiva muda. Então, já que é isso, vamos colaborar e vamos remar a favor do rio, da correnteza. E aí o aprendizado se torna mais fácil, mais alegre, mais leve, mais feliz. E se algum dia, por acidente qualquer de percurso, o pior acontecer, não aconteceu nada com a consciência que você é. Então, é algo muito positivo na minha forma de ver, né? Exato. Ó, inclusive, um comentário aqui da Adriana, eu achei bem legal. Ela falou assim: eu gostaria de saber, assim que eu me vi pensando que um ser iluminado pode escolher ir para um mundo de provas para ajudar outras centelhas. Então, eu acho que eu entendi a sua colocação. E isso foi uma coisa que eu vi o Tom Campbell falar, Mário. É, que foi o seguinte: o Tom falou quando ele estava sendo entrevistado por um rapaz, que o rapaz acreditava no fim do ciclo da roda de Sansara, que você não reencarna mais. E o Tom falou: não, quando você se ilumina, descobre como é a realidade, você o que mais você quer é ajudar o resto que ainda não sabe. Então, o próprio Tom, que é um cara, vamos dizer, iluminado, né? Nos termos, eu tive a oportunidade, inclusive a gente está indo, né, Mário? Gente, vou mostrar tudo. Tá indo eu e o Mário ficar 3 dias com o Tom Campbell, lá no Alabama. Gente, eu botei quente no Mário, eu digo: Mário, vamos, porque o Tom Campbell tá já bem velhinho, daqui um pouco ele não faz mais evento, e a gente não viu ele pessoalmente. O Mário já viu, né? Mas eu ainda não. E aí o Mário comprou a passagem, está vindo, né, Mário? A gente vai poder estar com ele. Eu fiquei um fim de semana inteiro numa imersão online que o Mário convidou. Inclusive, te agradeço muito, Mário. Foi sensacional estar na presença daquele homem. E você vê que ele está vendo coisas ali. Os olhos dele vão tipo assim, é como se tivesse, sabe o Homem de Ferro que vê aquelas coisas assim? Você vê que ele vê, o homem vê tudo, entende? É um iluminado. Aí ele fala: mas por quê? Quer dizer que você se ilumina e ó, capa fora e larga os outros aqui no. Não, você quer voltar para ensinar, para ajudar os outros a despertarem também, né? Então é a coisa mais, digamos assim, honrosa até a fazer de um ser que realmente é amor incondicional, é
ter essa iluminação para ajudar os outros. E é o que a gente vê de seres iluminados. Eles estão no mundo ajudando o mundo, né? Então, assim, eu acho que eu entendi, Adriana, a sua colocação. Eu também penso assim. Enquanto a gente pensa, eu quero me iluminar para fugir daqui, tá mais longe a iluminação da gente, né? Eu quero me iluminar porque essa vida é um inferno, porque essa terra é toda destruída, porque não sei o quê. Você vai atrair uma experiência ruim para você, se você ficar pensando dessa forma, né? Né, Mário? Não, é isso aí, perfeito. E tem algumas, vamos lá, algumas filosofias orientais que prevêem essa questão de você crescer, sair da roda e pular fora, né? E assim, é uma coisa que assim, no fundo, tem ego aí envolvido, enroscado. Porque se não tivesse, pela pessoa que escreveu, não quer dizer que a pessoa que originou a ideia teve essa ideia desse jeito. Mas isso já foi escrito, reescrito e E a contado, recontado, com interpretação de quem interpretação. lê, né, Mário? A interpretação de quem lê, A né? Eu vejo que interpretação. tudo é metafísico. Para mim, o fim da roda de Sansara, o fim do sofrimento, é o fim do sofrimento do domínio da mente sobre nós. É o fim do. Porque às vezes a vida está tão perfeita, como foi o caso do que eu falei para você, que naquele momento que a fonte usou o Elson ali, mas de que se a sua vida é tão boa? Eu olhei, eu disse, nossa, o único problema são os pensamentos. Porque a vida da pessoa pode estar de um jeito, mas a mente dela faz pensar que está pior do que realmente está. Ou que está ruim e na verdade nem está assim, né? Então, para mim, o fim do sofrimento é o fim do sofrimento mental, psicológico. Como diz a Byron Katie, a realidade é perfeita sem meus pensamentos sobre ela. Tirou os pensamentos, tá tudo bem, ó. A gente está aqui, ninguém está sendo, né, torturado, Não. só pela Eu mente. costumo, eu costumo dizer o seguinte, que você é a sua mente, né? Eu costumo dizer que nós somos o nosso pior carrasco, né? E na verdade esse nós é a nossa mente, né? Enquanto a gente não tem um domínio dela. E isso é um grande benefício da iluminação, é você adquirir um domínio da mente, ver que a mente é uma ferramenta da consciência que eu sou e que eu posso usá-la ou não, que eu posso aquietá-la ou não, e que eu posso apenas ver as coisas, não preciso dar as interpretações horrorosas que eu dou que me causam sofrimento. Né? E quem está dando esses rótulos para as coisas é como se fosse aquele stick note, sabe? Aquelas pedacinhos de papel que você vai pondo, colorido. Então, assim, você vê um negócio e põe um. Você começa a encher quando você olha a tela da realidade, está colada de coisa que você criou e botou em cima. Se você passar um pano e tirar tudo, acabou, assim, não tem significado. Uma experiência interessante de fazer sempre que você achar que a realidade está sendo uma desgraça, imagina que você bateu com a cabeça e esqueceu tudo, absolutamente tudo. Você não sabe nem o que são palavras, não sabe interpretar nada. Você esqueceu o histórico. Se vamos dizer que seu marido ou sua esposa está te torturando, seu pai, sua mãe, seu chefe, sei lá quem, bateu a cabeça, esqueceu tudo, você não sabe quem é chefe, quem é pai, quem é mãe, por que está te torturando, se está te torturando, o que é que está te incomodando. Assim, foram os seus pensamentos que criaram a realidade em que você está. Seja ela o céu, ou seja ela o inferno. Porque a realidade é só a realidade. A gente está aqui, felizmente, e sempre é gostoso estar aqui perto da praia, estou no Guarujá, e a gente está com meu sogro e minha sogra, que estão bem velhinhos e com grande dificuldade. Minha esposa tem um trabalho enorme, eu tento ajudar o que eu posso para lidar com a situação, mas volta e meia tem os perrengues, né? Porque você se iluminou, não quer dizer que você saiu daqui e que as coisas não acontecem, elas continuam acontecendo, você encara de forma diferente. Mas a gente, né, fez almoço, pá, acertou tudo, o pessoal foi dar uma dormidinha, deu uma saidinha, tomamos um café, comemos um docinho e sentamos um pouquinho de frente para a praia, alguns minutos, olhando aquela beleza. E você para ali, olha, você fala assim, que problema que eu tenho agora? Se eu não pôr a mente para funcionar, nenhum, zero. Você está tratando das coisas que têm que ser tratadas, que você acredita que são importantes de fazer e tratar de forma amorosa, né? E nos intervalinhos ali você faz o que dá para fazer e aproveita ao máximo também as opções, mas você não encara nada como, né? Você pode até estar com o corpo, pode estar cansado, mas assim, fora isso, amanhã é um novo dia. Você dorme, acorda e acorda disposto de novo. E a vida, a natureza é tão linda, aquele mar verde, aquele céu azul, sabe? Aquela brisa. Meu, para cada aspecto da natureza que você olhar, ela tem coisas lindas para nos brindar.
E a evolução, para onde é que a consciência está evoluindo? Aliás, uma coisa que ajude as pessoas para ter uma ferramenta fácil. A consciência está buscando evolução na direção do amor verdadeiro. É um amor incondicional, não é um amor de troca, de contrato, que eu vou te amar para você me amar. Não é uma coisa só de relacionamento amoroso. É, é um amor verdadeiro pelo outro, pelo próximo, por todos, por tudo. Então, assim, quando você vê alguém falando alguma coisa estranha né, prometendo o INSS ou aposentadoria astral, que na verdade não existe, veja se isso faz sentido, né? Ou se não é alguma coisa que está sendo posta como moeda de troca para te pressionar a agir em determinada direção. Ninguém tem que pressionar você. Você escolhe a sua direção, compreendendo o que você está fazendo aqui. E se for uma coisa amorosa, ela não vai abusar de você, ela não vai te empurrar nesta direção ou naquela, ela vai te apresentar as alternativas e deixar você escolher. A evolução é na direção do amor, ok? Então, esse passo da iluminação, de perceber que não somos o personagem, que somos mais do que isso, que temos acesso a muito mais por aquilo que realmente somos, é um passo que te ajuda a crescer e lidar melhor com a realidade, a ser mais feliz, participando da peça, sabendo que é a peça, estando consciente dentro do sonho da realidade, dentro da ilusão da realidade, dentro da virtualidade da realidade. Eu acho que isso é uma mensagem muito bacana. É maravilhoso. Inclusive, aqui tem umas perguntas, tá, Mário? Que o pessoal está fazendo. Né? Só para lembrar, gente, que nós não estamos usando nada literal, né? Até porque, pelo que eu entendi do Tom, de ter passado esse fim de semana com ele, ele não vê a realidade como algo material. É como se fosse... Imagina que você está num sonho. No sonho, como é que você nasceu? Você simplesmente meio que apareceu lá no seu sonho, né? Como é que essa árvore está aqui? Apareceu. E pensa no sonho. Então, essa é a física digital, né? Que teve uma pergunta aqui, eu não entendo como a gente vive numa realidade virtual. A realidade virtual é um termo moderno para o que os antigos falavam de ilusão, Maia, mundo das ilusões, um sonho, um mundo mental, como Caibalion, de Hermes Trismegistus, há 5.000 anos falava, né? De, nossa, olha, é um mundo mental, mentalismo. Então, assim, é difícil se a gente não abandonar a mente lógica, compreender esses aspectos que nós estamos conversando aqui. Porque a mente lógica quer tudo sólido, quer tudo com início, meio e fim, por isso que acredita na aposentadoria astral, né? Então, se num sonho não tem muito início, meio e fim, né? Mesmo que o sonho tenha um enredo, o sonho, assim, o negócio aparece do nada ali e vai aparecendo. É claro que a RV Terra, né? A realidade virtual Terra, tem suas regras, tem suas leis que governam para não bagunçar o negócio, né? Então, a gente tem a experiência do tempo, de que a gente nasce, que a nossa mãe ficou grávida da gente, assim vai indo. Isso é a forma que a realidade virtual Terra, que é um pouco mais condicionada, né, Mário, que é a realidade de um sonho, né? Então, juntando essa pergunta com outra pergunta, Mário, que a pessoa perguntou, o que podemos tirar? Podemos tirar proveito dos sonhos? Então, já juntar essa questão de vivermos em uma realidade virtual, o que significa isso? E se podemos tirar proveito dos sonhos, quando a gente sonha à noite. Você descreveu perfeitamente, Bê. A gente está falando de realidade virtual, a pessoa não consegue entender como. Na verdade, é muito simples. Tem o exemplo do próprio celular que nós estamos participando aqui dessa realidade virtual. Eu estou aqui no Guarujá, você está aí, como é que chama a cidade? Salt Lake? Aqui é Draper. Draper, Utah. Aqui é Draper. Em Utah é o estado, tá certo. Isso, Utah. E Pode falar Utah. é isso aí. Acho que Salt Lake é o voo para Salt Lake é capital. Fica 20 minutinhos daqui da minha casa. Então, mas a gente está aqui, essa questão do sonho reflete perfeitamente. Na verdade, é como se fosse um sonho na mente de Deus, da fonte, ok? Da consciência fundamental, do sistema maior de consciência. Ele está gerando este fluxo de informação de uma forma parecida com isto que o celular está fazendo aí para nós. Ele está mandando um sinal para nós, e a gente tem, ele manda em códigos de zeros e uns,
né, dentro de uma codificação que a gente já tem embutido em nós, porque estamos evoluindo juntos dentro dessa realidade faz tempo, e a gente é, é, de- de- interpreta o sinal e transforma de zeros e uns em imagens e sons. Por exemplo, da mesma forma que o celular, ele faz a mesma coisa. Ele pega a minha imagem, o meu som, a sua imagem, o seu som e transmite pelo sistema para todos os outros. De mim para você, de você para mim, de nós para todos. E vai zeros e uns. Então, assim, as pessoas não param para pensar nisso. O que está transitando no ar aí? Zeros e uns em ondas, ok? Ondas de rádio. E aí, o celular capta aquilo, usa o mesmo código e transforma em imagem e som. Então, nós somos como o celular, ok? E vamos ver que a fonte fosse a torre e a central de comando lá com os computadores. Então, ela está intermediando tudo isso e trocando informação daqui para lá. Você recebe o fluxo de sinal, você manda sinal e ele interage, manda para os outros, né? Recebe de volta, conjuga tudo e vai criando. É como se fosse também outro exemplo muito fácil, um canal de TV. Você sintoniza, sei lá, a TNT, tá? Para ser neutro aqui. Você sintoniza a TNT. Está vendo lá a realidade da TNT. Então, é aquela realidade que você está vivendo, você está sendo renderizada, né? Transformada em sons e imagens na tela da sua TV. E se você muda de canal, você vê outra realidade, ok? Então, cada canal é uma realidade. A nossa realidade está num canal e que nós estamos 8 bilhões de pessoas interagindo nele aqui. Outro planeta está em outro canal, ou em outro universo, que seja onde quer que Tem exista uma um grupo de pergunta aqui pessoas. já, que já acabou de responder. E as realidades paralelas, que seriam outras RVs, né? Exatamente. Então, existem. Esta realidade não é a única, né? Quando a fonte desenvolveu uma que funcionou, porque ela foi desenvolvendo por experiência, essa fonte evolui, ela cresce assim. Ela, quando sentiu a necessidade, a possibilidade de criar um ambiente mais ordenado, como você falou, mais regrado, para que a consciência pudesse ter mais consistência na sua experiência, na sua evolução, onde ela pudesse perceber a relação entre causa e efeito. Porque quando você está antes no mundo mental, tudo que você pensa aparece para você. E aí você pensa uma coisa, aparece, você pensa outra coisa, aparece, e daí? Aí você fala uma coisa, manda uma informação para alguém que você inventou, a pessoa recebe, não sabe se aquilo existe, se não existe. Né? É um lugar difícil de interrelacionar quando você está tentando evoluir, ok? Depois que você está evoluído, a coisa fica mais organizada. Mas então a fonte, por assim dizer, criou esse multiverso de realidades, foi experimentando com, né, gravidade tanto, eletromagnetismo tanto, pararapá, éter, pum, Big Bang digital, até que um deu certo. Depois que o primeiro deu certo, ela criou várias. Não necessariamente iguais, né? Porque aleatoriamente começa a se desenvolver e vão criando outras oportunidades e possibilidades, mas algumas ligeiramente diferentes propositalmente e outras muito diferentes propositalmente. Então, tem um multiverso de realidades, algumas mais parecidas com a nossa, algumas mais diferentes, todos eles criados para experimentação de consciências individuadas que, somadas no conjunto, cada evolução de cada consciência em cada universo do multiverso contribui para a evolução da fonte também, porque nós estamos na fonte. Tudo que a gente crescer ou que a gente decrescer, a gente ajuda ou atrasa a vida da fonte, por assim dizer, ok? Então, agora, é uma estratégia positiva, porque a fonte estava crescendo antes sozinha. Ela pensava na própria cabeça e pensava, e pensava, e pensava. Aí ela resolveu, né, em algum momento, percebeu a oportunidade de que, interagindo com outra consciência, ela com as outras consciências, as outras consciências entre si, era uma oportunidade de interação e crescimento maior e mais rápido. E aí que ela nos criou. Isso lá atrás, sabe-se lá Deus quando, né? E vem vindo, aí foram criadas as realidades, o multiverso, e a gente está habitando um deles aqui. Em geral, o Tom explica que a gente habita e reabita e volta a experimentar, em geral, dentro do mesmo universo, ainda que não seja obrigado, mas você já tem um feeling de como lidar com as Então, coisas assim, aqui. no caso, Mário, é uma consciência individuada, que é a UOC, né, a sigla que o Tom usa, Uhum. que seria a centelha, o eu superior, Isso, que é a porção de consciência que é o foco do todo em cada consciência individuada, que seria a centelha ou o eu superior. Então, uma alma, sei lá, outro nome também que se usa, né?
essa consciência individuada, esse Ayu ou Si, ele pode escolher continuar encarnando na Terra, ou pode, depois de um tempo, experimentar outra RV. Seria uma outra versão da Terra ou uma outra realidade virtual que pode ser bem diferente da Terra. Ele pode escolher isso. É isso? Pode sim. E assim, a gente volta um pouco de uma questão que a gente deixou meio respondida também, que tem a ver com essa, que é essa questão de como você escolhe ou não escolhe, planeja, participa ou não participa. É assim, no início, quando você começa, né, bem de baixo no processo evolutivo, qualquer coisa que você. A verdade, né, nua e crua, é que qualquer coisa que você experimentar é útil para você. Então, assim, você entra em qualquer experiência, vai entrando, e vai entrando, vai entrando, e vai tendo oportunidades, você vai Consciência é menos crescendo, e vai exigente evoluindo. no início. No início, a consciência é menos exigente, né? É porque até fala no Caibalho que começou com uma amebinha, né? A amebinha ali, e foi dizer, não, a amebinha está muito limitada, eu quero um avatar que possa mais, né? E assim vai indo. É assim, meio. Quando a gente não sabe nada, tudo que acontece é oportunidade. E a gente nem sabe o que é oportunidade, mas qualquer batida de cabeça que a gente dá é uma chance de aprender alguma coisa. Então não faz muita diferença aonde e em quem, em que personagem você encarna. Qualquer experiência que aquele personagem estiver tendo vai ser útil para você. Que seja uma experiência de 5 minutos. Nasceu, caiu um raio e morreu. Entendeu? Mas Perfeito, você já gostei disso nasceu. aí. Porque assim, as pessoas pensam assim, poxa, morreu tão jovem, né? Mas, gente, a consciência teve o que ela precisava, o que foi útil para ela naquele momento, não existe vida perdida, né? Até um bebezinho, se fosse a consciência viveu, o bebezinho Uhum. viveu 5 minutos, foi uma experiência que contribuiu para aquela consciência que, mesmo que ficou tão pouco tempo ali, né? Interessante É, isso. às vezes vamos dizer que abortou a qualquer ponto dentro dos 9 meses ali, por qualquer problema de saúde ou qualquer coisa, ou não, né? Pode ser uma coisa forçada ou não. Quer dizer, aquele que se dispôs a experimentar aquilo, aquela consciência, talvez ela precisasse ter um primeiro feeling de como seria estar dentro de um avatar, né? Mesmo que seja só naquele período dentro do útero da mãe, ok? Então, aquilo, assim, nada é desperdiçado, né? Aquela experiência, mais ou menos, que estava mais ou menos prevista onde é que ela provavelmente podia dar, não é que está predestinado, mas era o que aquela consciência estava precisando experimentar, ok? Para ela extrair algum suco, como eu costumo chamar, do que quer que fosse que ela podia ou pretendia aprender. Agora, a verdade é que, assim, se a consciência tem baixa luminosidade, para descrever de alguma forma, toda a experiência que ela tiver, qualquer uma, vai ser útil. Então, ela pode sair batendo a cabeça, como eu estou brincando, a canela no canto da cama, e vai sentir a dor e vai aprender alguma coisa com isso. Agora, à medida que você vai crescendo, percebendo mais, colaborando com o processo, percebendo que você está crescendo aqui, que está buscando uma expansão, que atingiu algum grau de iluminação no seu processo, você fica mais consciente, né, para olhar a sua experiência atual no final dela e avaliar no que você acha que aproveitou, no que você acha que não aproveitou e que poderia ter aproveitado mais e, portanto, em que direção você gostaria de ir. Olha, eu acredito que eu aprendi muito sobre isso aqui, mas esse lugar, essa outra a área da experiência potencial aqui, eu poderia ter mais algum benefício disso. Então, você vai para um direcionamento, né? A fonte vai te ajudar a encontrar o útero melhor possível para que onde aquela experiência acabe aparecendo por conta das condições familiares, de toda a teia, das vizinhanças, dos amigos, dos parentes, aquele, olha, esse tipo de família, essa experiência que você está buscando, vai ser legal. Então, pumba, aí você vai para aqui. Então, e quanto mais você cresce, o Tom diz que mais você participa do processo do desenho do que você busca aprender, ok? Então, você, Sempre, assim, sempre tem que você vir, vai a ficando consciência sempre vem com um propósito de expansão, né? De de aprendizado, de crescimento. crescimento. Exato. Sempre ela E vem. de Toda experiência, porque alguém comentou aqui, ó, se eu escolhi, tava aqui nos comentários. Eu vou já ativar os comentários de novo, pessoal, tá? É porque senão a gente não consegue responder a os que gente já perde. vieram. A gente vai perdendo o fio da meada. Então, eu estou anotando aqui no papel alguns que eu consegui pegar.
ela escreveu assim: se eu escolhi essa vida, né, ou esse pacote de experiência, por que que eu não estou feliz nele, nessa experiência humana? Por que que eu não estou feliz se eu escolhi ela? Então, Mari, o que que você fala? Porque aqui já é uma questão assim emocional, né? Já é uma questão interna da pessoa. Como que My Big Toe lida com essas questões internas emocionais? Porque assim, My Big Toe é muito certeiro, científico mesmo, em explicar, né? E quando vocês encontram assim, pessoas que têm essa questão, poxa, mas se eu escolhi encarnar aqui, eu não estou feliz nessa vida que eu escolhi, então. Como é que você É que, fala? é que a gente escolhe a área de aprendizado, a gente não escolhe sobre as condições exatas. Eu vou morar no deserto do Saara, próximo de um oásis, onde eu vou ter água e sombra do coqueiro. Não, não é assim, eu estou escrevendo de uma forma brincalhona, né? Mas assim, não é esse tipo de detalhe, é que tipo de coisa que eu quero aprender. Então, assim, como é que eu vou saber se eu não sei sobre aquilo, né? E eu quero aprender sobre aquilo, porque eu percebi da experiência anterior que é uma área que eu não estou bem desenvolvido, vamos lá, né? Eu sou uma consciência razoavelmente evoluída, mas consigo perceber que tem algum buraco na minha oportunidade aqui de crescimento. Então, vamos supor que eu sou essa consciência evoluída e estou trabalhando junto com a fonte nesse processo. Aí, olha, eu gostaria de lapidar isso aqui. Como é que eu vou saber se eu ainda não aprendi sobre aquilo? Qual é a melhor situação para aprender aquilo? Não sou eu que sei, né? Então, o que eu escolho é sobre o conteúdo do que eu quero aprender. E a fonte me ajuda a localizar a peça que está rolando familiar em algum lugar, né, e social, na teia da sociedade, onde aquelas oportunidades que vão aparecer vão ser úteis para eu extrair aprendizado daquilo que eu estou achando que preciso aprender. Quando eu cheguei nesse grau, né? Antes disso, é como eu disse, qualquer coisa serve. Mas quando eu cheguei nesse grau, então eu não escolhi nascer nesta família. Isso pode acontecer? Pode ser que eu tenha chegado a esse ponto. Tudo é possível numa realidade dessa porque ela é mental, ok? Agora, não quer dizer que estatisticamente todo mundo participe e faça isso. O normal, segundo o My Big Toe, é que você participe escolhendo esse foco e a fonte te ajude a encontrar um lugarzinho onde a maior parte daquelas experiências vão ocorrer e vão eventualmente se repetir para facilitar que você extraia aquilo que você está buscando. Então, é meio que por aí. Não sei se isso é suficiente Não? para fechar a pergunta, Maravilhoso, mas... Mara. E eu deixo também um recado assim, ó. Não deixe que uma fase ruim na sua vida Uhum. faça você acreditar que a sua vida é infeliz no geral, né? Porque assim, às vezes é uma fase que a gente está passando difícil, mas não quer dizer que a gente nasceu infeliz e até o dia de hoje a gente é infeliz. A vida é feita Não, dessas nuances, desses ciclos. E a mente da gente às vezes diz: eu tenho uma vida infeliz porque uma ou outra coisa na vida não está bem ajustada como a gente queria, né? Então, e, e essa questão da felicidade também, que eu acabei esquecendo de apontar, que bom que você lembrou, né, que a pergunta da pessoa foi bem específica com relação a isso, de estar infeliz nessa realidade, não é só por conta disso que eu falei, não. Isso não teria essa causa. O que causa a infelicidade é a nossa não percepção do que eu estou fazendo aqui, o não entendimento. Então, eu estou com uma sensação, porque a gente entra aqui 99% das pessoas sem memória do que escolheu, sem memória do que era antes de vir para cá e sem memória de todas as outras experiências anteriores. Inclusive, eu não sei falar, não sei onde é o banheiro, não sei onde é a escola, não sei nada. Eu entro aqui zerado. Eu fiz uma publicação muito legal de um garoto segurando a perna e mexendo com o pezinho, assim, olhando e achando a maior graça do pezinho fazer círculo. Então, assim, a gente tem que aprender a pilotar o avatar do zero, a gente tem que aprender a se comunicar, a se inserir na sociedade, e nesse processo, né, você caiu numa determinada família e ela vai ter crenças, ela vai impregnar essas crenças em você, como a crença do materialismo, a crença da religião X, Y, Z. Então, e aí você, às vezes, entra, aceita determinadas crenças, porque no começo você não tem muita opção, né? Vamos dizer, você está ali até os 20 anos, quase aproximadamente, você está recebendo aquilo da família e depois você decola, talvez, para uma vida solo. Nesse momento para frente, você começa a poder
usar a sua cabeça, usar a sua experiência, usar a sua intuição, né? Usar a sua razão e começar a extrair o seu conhecimento da vida e escolher os seus caminhos. Mas às vezes a pessoa passa a vida inteira obedecendo às crenças familiares e aí fica extremamente infeliz, porque ela nem sabe o que está fazendo aqui, ou então está totalmente mal dirigida, achando que isso aqui é uma realidade material, que o importante é apenas a matéria te traz algum conforto de vida, mas o mais importante é o seu interno, se você está desenvolvendo ou não. E se você está tendo uma vida apenas material, isso vai, não importa em que área, ela vai te deixar infeliz, porque nada material vai trazer satisfação para você. Ela traz uma satisfação momentânea e é útil. Ninguém duvida que uma boa casa, um bom carro, uma boa condição de vida é útil. Mas só aquilo, né? Tem um monte de gente que tem tudo isso e no final ainda se suicida. É Né? verdade. Não é uma condição Para sine você qua ver non de que... felicidade. A Exatamente, Mari. felicidade, ela é interior, ela está baseada em você estar bem com você e achar que está se desenvolvendo de acordo com o seu propósito. Então, você, no começo, você pode ter se identificado com o personagem e perdido um pouco do seu propósito. Então, talvez uma avaliação, reavaliação interna, porque não é, por mais que as condições externas você tenha conseguido boas condições, só isso não te traz a felicidade se você não tiver. Então, você está infeliz com a sua vida atual, veja o que está te incomodando. Você está tendo uma vida cheia de propósito? Pare um pouco, medite, pergunte para você mesmo qual que será o seu propósito aqui, com que, além do propósito maior de crescer, aprender e expandir, o que é que você veio buscar aqui? Né? Pergunte para você e silenciamente tente ouvir um pouco a resposta. Né? É Porque interessante de silenciar a mente, Mário, porque o próprio Tom conta, né, no início do livro ali, que foi a meditação, né, que começou a abrir esse canal para ele. E ele cientista, era ateu, né, Mário? É muito interessante a história do Tom. Ele era ateu, não acreditava assim em nada no mundo espiritual, sobrenatural. Até hoje ele não usa nenhum termo religioso. Ele criou todos os termos porque ele realmente queria fazer algo científico, né? E Maipigtou é ciência, não é metafísica, não é religião, não é espiritualismo, é ciência, porque o Tom é um cientista, né? Trabalhou para a NASA aí na questão dos foguetes e é físico, uma pessoa que foi totalmente lógica e ele começou através da meditação, acalmando a mente dele e foi acessando. Ele queria saber o que era consciência e qual era o funcionamento da realidade. E foi quando ele, depois de 40 e tantos anos, né, de pesquisas, ele conseguiu desenvolver a trilogia Maipigtou, onde ele conta toda a experiência dele, como que funciona a realidade, né? Então, assim, gente, a meditação, até um cientista está indicando para vocês, meditação é o caminho de unificação com o todo, é você aquietar a mente. Quando você não está na mente, você está no todo. Você é um com tudo o que há. May, eu quero aproveitar e fazer um comentário, um break aqui, já que você citou esse início da experimentação do Tom que ocorreu com a meditação. Isso é contado nos primeiros capítulos do primeiro livro. E eu acabei de publicar aí ao longo de alguns dias, quase um por dia, às vezes eu pulei algum dia, mas se você olhar uma semana e meia para trás, eu publiquei um audiobook, né, de cada capítulo, dos 7 primeiros capítulos, aliás, onde ele descreve essa fase que ele estava na universidade dando aulas da pós-graduação, fazendo o doutorado e estudando, né, e corrigindo prova e tudo mais, e ele descobriu o cartaz da meditação lá e os caras prometendo que ele poderia ter menos horas de sono, ficar com a mente mais clara, resolver problemas melhor. E aí ele foi para a meditação e no primeira tentativa ele já entrou em consciência pontual, né, em contato com o ser que ele realmente era. E ele depois, com a prática, descobriu que ele conseguia resolver problemas de computador dentro do estado meditativo muito melhor do que simplesmente olhando para o papel que estava escrito lá. Então, assim, é uma história interessante. Quem tiver curiosidade de ouvir, os 7 primeiros capítulos estão abertos lá aqui mesmo no Instagram, né? Algumas postagens para trás. Que maravilha, Mário. E tem mais pergunta aqui, ó. Uma pergunta muito interessante que fizeram. E os trevosos? Aqueles seres malvados, aqueles seres humanos e até seres de outras dimensões que são malvadões.
que aconteceu? Que a fonte errou nesse povo aí, Mário? Veja, é assim, né? Não quer dizer que a fonte não possa errar, né? Porque se é uma fonte que aprende, ela, claro que pode errar, mas o que ela não faz é interferir sobre o nosso livre-arbítrio, né? A fonte chegou num ponto da evolução nossa aqui, dessa interação toda, e descobriu que era importante, que funcionava tudo muito melhor com livre-arbítrio, porque a gente tendo liberdade para experimentar, acertar e errar, por mais que a gente eventualmente sofra e cause sofrimento, a gente aprende muito mais. E se ela controlasse o que a gente pode escolher, a gente não aprenderia, a gente seria controlado e não adiantaria nada, ok? Então, a grosso modo, e rapidamente, funciona assim, a gente tem livre-arbítrio. E a culpa não é da fonte, a culpa é do livre-arbítrio. Porque você tanto pode aprender, como desaprender, como não aproveitar, desperdiçar, né? Então você pode errar, pode acertar, e não, assim, erro e acerto, né? Não é dizendo que algo é errado ou certo, mas qualquer escolha que você faça, seja amorosa ou não, essa é a melhor comparação que você pode fazer, né? Se você fez algo que vai prejudicar alguém, não é algo amoroso, né? Obviamente. Então você poderia dizer que isso aí é uma medida para certo e errado. Mas as pessoas podem ir em qualquer direção, experimentar, errar. Isso é uma escola, nada de mal aconteceu com a consciência que você é, né? Mesmo quando você perde um pedaço, ou perde uma vida, perde um membro, né? Perde a visão. Então, assim, foi o personagem, é curto, é como um sonho. Quando você acorda, você está completo, você não perdeu nada. A consciência que você é está inteira. Ela só estava experimentando o personagem. Então, no final do dia, é como uma peça de teatro. Quer esse trevoso, e vamos dizer mais, né? É, 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 eu, eu tenho muito mais medo de trevoso, por assim dizer, em carne e osso, do que qualquer outro, porque esse aí é que tem o poder de atrapalhar a minha experiência aqui. Então, ela poderia ser melhor, talvez ela vai ser mais atrapalhada, e eu vou ter que encarar as coisas de uma outra oportunidade, de um outro ângulo, e ver o melhor possível que eu posso extrair, apesar do que o trevoso fez para mim aqui, né? Mas esse é o que mais me impacta. Mesmo assim, ninguém, ser nenhum, consciência nenhuma, pode te forçar a fazer algo que você não aceite fazer. Né? Então é meio como aquela brincadeira do Drácula. Né? O Drácula só entra no seu quarto para te morder se você primeiro pergunta, você aceita, aí ele entra. Então você está lá nubladão, está meio, vamos dizer, desatento, desfocado, né? Naquele estado automatizado, e você deixa ele entrar, aí ele te morde. Então, assim, isso é uma metáfora que descreve muito a realidade. Qualquer ser vivo, morto, em outro universo, em outra dimensão, honesta mesmo, pode te influenciar. Tentar te influenciar numa direção ou na outra. Se você está vivendo uma vida automatizada, você vai ser facilmente influenciável. Você não cresceu, não evoluiu, não percebeu quem você é, você vai aceitar qualquer coisa de qualquer um. E aí sim, você está sendo manipulado, mas a responsabilidade é sua, porque você está aceitando. Então, assim, ele não pode te forçar, ele pode te tentar influenciar, e você que aceita ou não. Então, e quanto nesse aspecto também, essa questão da evolução, né, da sintonia, vamos dizer, a vibração é uma forma, uma metáfora para descrever isso. Se você estiver numa vibração boa, já está num outro canal, né, certas coisas passam lotado, nem te enxergam, ok? Agora, se você não trabalhou nisso, você deixa a sua mente funcionando loucamente. Qualquer um que joga um pensamento lá dentro, mistura com o seu, e você acha que é seu, e você sai fazendo, né? Aí acabou-se, né? Então, você que está numa situação em que isso se torna fácil, e você se torna presa fácil. Então, mais ou menos é isso que Mabititou fala. Ninguém pode forçar, pode tentar influenciar, e você vai aceitar ou não isso aí. E é claro que o seu estágio de clareza, de iluminação, vai te deixar mais presa fácil ou menos presa fácil para isso. Então, novamente, a meditação vai te ajudar, porque para você poder ter um domínio maior dessa questão dos pensamentos. Você tem um pensamento, não quer dizer que seja seu, que ele seja seu. Então, assim, se o pensamento é útil, é bom, é algo amoroso, faz sentido para você, por favor, siga. Pode ser até uma intuição pessoal sua, da sua centelha, da fonte. Né? Agora, se você vê um pensamento e fala, nossa, isso aqui não é uma coisa boa, isso não é amoroso, isso não vai levar ao benefício meu nem de ninguém aqui. Então, estou fora. Joga fora, que não quero nem saber de onde veio, não interessa. Ignora. Né? Então, você
Se você tiver um domínio da sua mente, você pode pensar, não pensar e escolher do que você pensa, o que é útil para você e para os seus e para a humanidade, né? E o que não é útil. É. E também o Tom fala muito do amor ou medo, né? Eu acho muito legal isso que ele diz que a gente tem que se livrar do medo. Quanto mais a gente se livra do medo, mais o amor ele cresce em nós, né? O caminho da baixa entropia é o caminho do amor. E o caminho da entropia, quanto mais densa, né, é o caminho do medo. Então, e também, né, cada consciência vai dar a qualidade daquilo que ela tem para oferecer, né? E algumas consciências estão precisando ainda de um mais aprendizado para crescer na direção da baixa entropia, para crescer na direção do amor. E esses malvadões ou os trevosos, eles operam muito no medo, né? Então, para mim, sabe, Mário, hoje, amor ou medo? Esse aí é o filtro. Se uma informação, ela me empodera, ela eleva a minha vibração, ela me liberta, ela está a serviço do amor, a serviço da baixa entropia, a serviço da transformação, da evolução e da iluminação. Agora, se eu pego uma informação e aquilo me baixa a minha energia, me enche de pavor, de pânico, de medo, e eu fico ali, sei lá, à mercê de algo fora de mim, isso é o que as teorias de conspiração fazem muito, né? Elas têm a base no medo. Você fica com medo de uma catástrofe, você fica com medo de algo acontecer, você fica com medo de uma crise, você fica com medo de um espírito malvado, sei lá. Sempre tem alguma coisa neste mundo físico ou não, né? Físico, entre aspas, que é virtual, né, Mari? Na RV Terra ou fora da RV Terra, que possa interferir aqui, mas tudo baseado no medo. Aí eu já digo, tô fora, pulo fora disso aí. E por que eu gosto tanto do Tom, né? Eu sempre tô aqui, gente, trazendo com o Mário. Inclusive, nós já temos a Semana de Física Quântica, que já fizemos 3, tá lá no canal do YouTube, onde o Mário explica física quântica, física digital, tudo ali. E sem falar, gente, sigam o Mário lá, o MyBigTool BR, né, em português, é onde ele está sempre postando vídeos explicativos e fazendo lives respondendo as perguntas para decodificar o Tom Campbell em português. E para mim, uma coisa que eu gostei muito é justamente isso. É a mensagem de amor, de liberação do medo. O Tom mesmo fala, ele falou muito nesse workshop de imersão que a gente participou com ele, Get rid of your fears. Se livre do seu medo, de seus medos. Então, você está com umas informações aí que te deixam em pânico, se livra disso, escolhe outra coisa. Não se conecta com isso. Porque se a gente vive numa realidade virtual criada pela consciência, o que a consciência acreditar ser verdade, a consciência vai vivenciar aquilo como matéria, como verdade. Aí vai começar a aparecer as informações que vão confirmar a tua crença. Mas não é porque é assim. É porque você escolheu se conectar com isso. A sua consciência poderosa para criar a sua própria forma de ver o mundo. Muito legal. Vou ativar de novo os comentários, Mari, para a gente ver mais alguma pergunta ali, gente. Mais alguma pergunta. Dá Tem uma uma outra. olhadinha. Eu quero comentar uma coisa, eu vou comentando e quando você dá uma olhada, escolhe, tá bom? Essa questão do medo e do amor que você falou é perfeita, né? O Tom explica o seguinte, ele não é ódio, não é o oposto de medo. Ódio é uma graduação, né? No final até o pessoal brinca, aquelas novelas que as pessoas se odeiam muito, acaba casado, né? O medo é o oposto do amor, ok? O medo é alta entropia, é confusão, é luta, é disputa, né? E é crença, né? É ignorância. E o amor é justamente o oposto, é luz, é cuidado com o outro, né? Amor verdadeiro, é a direção oposta. E o medo é assim, existem duas coisas que manifestam o ser humano. A, a, a possibilidade de algo positivo que o atrai, né? E a possibilidade de algo negativo que o assusta. Então, as pessoas, isso é uma coisa de marketing extremamente bem conhecida. E esse marketing é usado, né, até por algumas religiões, porque elas geram um medo de você, que você tem medo, né, da punição, do inferno, seja lá do que for, e aí você vem até mim para que eu te ajude a sair desse buraco.
Então, assim, mas não é a questão da religião aqui. Tudo que a gente se interage aqui nessa realidade, quando é alguma coisa que vem de fontes duvidosas, de fontes não evoluídas, que não têm boas intenções, ela usa o medo para manipular você. Então, toda aquela situação que você percebe que estão agitando na sua frente, que está gerando medo, tenha certeza de que isso só está sendo feito para manipular você. Porque você, com medo, vai aceitar qualquer solução que ele apresentar para ir na direção da segurança. Então, é uma coisa extremamente usada. Então, quanto melhor você está, é como você falou. O Tom costuma dizer que conforme você vai removendo seus medos, o amor vai aparecendo à tona, a luz vai brilhando. Então, é, uma consciência sem medo é uma consciência amorosa, é uma consciência evoluída. E você estando bem com você mesmo, estando amoroso, evoluído, você não se deixa atingir por essas coisas. Então, a principal coisa, enquanto a gente está aqui nesse meio termo buscando essa solução, é a gente prestar atenção no que a May falou. Se aquilo está gerando medo, ela está tentando manipular, você não está te libertando, está tentando te usar. Porque você, é o que eu costumo dizer, quando eu mando uma trilogia para as pessoas, eu falo assim que eu já postei várias vezes. É como se eu estivesse enviando uma garrafa daquelas que você joga na água com uma mensagem de liberdade dentro. Então, tá aqui, Legal. você é livre. Com isso aqui, você vai precisar de mais ninguém, exceto você, e se aprofundar e se autoconhecer para tocar sua vida, evoluir e ser feliz. Ponto. De forma rápida. Maravilha. Tem umas perguntas aqui, gente. Não sei se vai dar tempo de responder todas, tá? Vou só desativar só para dar tempo de responder as que eu já anotei aqui. Eu tô cortando, porque, né, para não passar. Tem umas aqui, Mário, que eu vou responder bem rápido, curta e grossa aqui, que eu já sei, mas você tem a liberdade de complementar, tá? Tranquilo, Então, bem, aqui, manda bem. eu vou só fazer as respostas rápidas e curtas e depois eu passo para vocês, se você quiser complementar, comentar mais em cima, tá? Tem uma aqui, uma que eu achei muito interessante e essa eu gostaria de responder, porque ela compara o que os Abraham e o livro Conversando com Deus dizem, que são livros que eu já indiquei, que ela fala assim, os Abrahams e o livro Conversando com Deus dizem que nós não estamos aqui para aprender e sim para lembrar quem realmente somos. Então, gente, não se prenda nas palavras, né? Não se prenda nas palavras. Os próprios Abraham falam que as palavras são falhas na interpretação e não são as palavras fixas que vão dizer para você. Nós estamos aqui para lembrar que nós somos. E quem nós somos? Consciência. Talvez a consciência que você esteja tão identificada com o corpo físico que esqueceu que é consciência. E o processo de esquecer, de lembrar, é um processo que envolve aprendizado. Né? Cada coisa que você vai experienciando, que você vai aprendendo, vai te ajudando a lembrar e a se identificar com o ser que você é consciência. Né? Então é isso que os Abrahams falam e o livro Conversando com Deus fala. Quanto mais desperta está a minha consciência, mais eu sei quem eu sou. Que eu não sou esse corpo, que eu não sou a minha mente, que eu sou consciência. Então, saber que eu sou consciência, eu já sei no centro do meu ser. Mas quando eu encarno na Terra, eu não sei mais, eu esqueci. Então, envolve o processo de lembrar. E também, vou fazer o desenhinho aqui, Mário, porque no Tom Campbell tem a sigla da Larger Consciousness System, LCS, né? Que é Deus, a Sistema fonte. maior de consciência. Sistema maior de consciência. Mas tá certa a sigla? Tá, perfeito. LCS, tá? O sistema maior. Só que tá tudo dentro, tá? O Mário já tem esse esqueminha desenhado lá também, que ele faz uma porção menor, que é a IUOC. IUOC, que é a centelha ou a sua fonte pessoal de energia, ou o teu eu superior. E essa IUOC envia uma porção menor, e eu explico isso também no meu livro, Centelha Divina, explico nas minhas aulas, só uso outros termos, mas é a mesma ideia, que é uma parte menor, que eu digo que é um olhinho aqui, que eu falo que é em torno de 1%, que a Kabbalah usa didaticamente esse termo aí, né? Que é o Free Will Awareness, né? FWA, Free Will Awareness, que é a unidade de consciência de livre-arbítrio. Então, olha,
LCS, que é o todo, a fonte criadora, sistema mais largo, mais amplo de consciência, que emana uma IUOC, que é uma consciência individuada, que essa consciência individuada emana a unidade de livre-arbítrio. Essa unidadezinha que conecta com o avatarzinho e esquece quem é, esquece, não tem lembrança. Aqui, ó, entendeu? Então, é essa partezinha aqui que conectou, é essa parte que vai se lembrar dessa, entendeu, gente? Então, não quer dizer que essa parte não possa aprender. É por isso que eu digo, tenham cuidado com as palavras, tem muito mais além do texto literal, né? Então, é isso aqui eu vi conversando com Deus, eu vi no Abraham, vi no Tom Campbell, né? Que é esse pedacinho aqui que precisa lembrar, precisa. Só que, né, Mário? Faz parte do jogo o véu do esquecimento. Porque senão não ia levar a sério o jogo, né? E é aqui, ó, é através dessa porção que essa aqui cresce. Então, a sua expansão é a expansão da sua centelha, a expansão da centelha é a expansão do todo. Tá tudo conectado. Ninguém tá separado. E gostou, Mário? Ficou legal o desenho? Não, está perfeito. Existe um ponto, só complementando alguma coisa, existe um ponto onde a consciência, ela pode talvez até entrar aqui sabendo o que está fazendo, né? E entrou com a intenção de ajudar alguém e tudo mais. Agora, enquanto ela não está nesse ponto, se ela entrasse achando que é um jogo e ela não tem crescimento suficiente, ela está se lixando para a coisa, grosso modo, porque é um jogo. Né? Então, assim, ela entra e o jogo é bem real, né? É muito realista. Parece material, né? Curiosamente. E parece duro e dói, né? Então, assim, ela leva a sério. E aí ela cresce e transcende, percebe que é mais, e aí ela chega na condição de tratar e continuar jogando, né? E continuar aproveitando e continuar aprendendo, consciente do que está fazendo e levando a sério. Porque quando se pegar uma pessoa, uma criança infantil, não adianta você explicar algumas coisas que ela não vai entender do ponto de vista dela, ela não vai atuar do jeito certo. Então, você cria as condições para ela aprender, e aí, quando ela supera aquele básico, ela pode fazer isso e ter um sonho mais lúcido, por assim dizer, com outra metáfora. Então, gente, ó, foi legal essa que você falou, porque foi até uma pergunta que fizeram. Tem consciências que vêm para cá nesse Free Will Awareness que tem a memória da parte maior, que tipo se lembram de outras vidas que viveram e tal. Eu vi o Tom falando e para ele é tão simples, né? Mas é porque assim, gente, a consciência simples. Na verdade é assim. Somos nós que complicamos. Exatamente. Mas ele fala assim, tipo, se eu quiser saber como é ser mulher e tal, ele diz, eu acesso as vidas onde eu fui mulher e eu consigo saber. Tipo assim, eu acesso. Peraí, eu só vou fazer um downloadzinho aqui do meu IUOC de quando eu fui mulher, porque tá tudo aqui os dados, né? E, inclusive, Mário, tem uma outra pergunta aqui, que é da Ana Oliveira. Eu acho que ela é sua seguidora, viu? Porque ela usou um termo que só quem segue My Big Toe sabe, né? Mário, fale sobre o banco de dados. Banco de dados, olha. Isso. O que acontece? A fonte, né? A fonte ela está no comando de tudo, no sentido de que ela tem acesso a tudo e ela ajuda a desenvolver tudo isso, né? E ela não te comanda a escolher isso ou aquilo, a escolha é livre, porque isso é uma das aprendizados da fonte, que essa escolha livre é o que te conduz ao melhor potencial de aprendizado. Mas ela contém toda a informação lá. Então, outra coisa, como é que ela cria a realidade? Ela cria a realidade, essa que a gente experimenta, e todas as outras do multiverso, calculando todas as possibilidades para frente e deixando os filmes tridimensionais pré-prontos para todas as alternativas. E cada vez que eu penso e escolho um caminho, o próximo quadro do filme avança. Cada escolha que eu faço, o próximo quadro do filme vai avançando. Então, os filmes estão todos prontos, está tudo lá no banco de dados. Tudo que poderia ter ocorrido e não ocorreu, ou ocorreu, está lá. E tudo que ainda pode vir a ocorrer também está pré-calculado, ok? Então, está tudo lá, mas assim, a gente vai experimentar, vai escolher, e um daqueles filmes vai se realizar. E isso é o que alguns chamam de registros acásticos, mas é um nome antigo
de 2, 3 mil anos atrás. E o que ele equivale? Se a fonte é uma consciência e tem partes dela que ela usa como se fosse um computador para fazer esses cálculos e gerar essas informações com zeros e uns, ela guarda esses dados num banco de dados. Então, tem uma parte dela que processa os filmes para nós e tem uma parte dela que guarda todos os dados de todas as experiências que a gente já teve e que ainda possa vir a ter. E nós, como consciência, mergulhados, a nossa consciência está lá mergulhada, tem acesso a tudo. Né? Só essa parte que está, como a May descreveu, controlando essa aqui, parte aqui acessa o banco maior. tem acesso, Tem acesso tem ao acesso a todo. tudo. Seria a fonte, Então, Deus que chama. Só que quem... É isso, Mário, que ninguém vem ao Pai senão por mim. É como se esse fosse o filho e esse fosse o pai. E não dá para você ir com o teu ego direto para a fonte. Porque é como se não você esqueceu uma parte muito importante de você, que você precisa estar alinhado, né? Que é com a sua IUOC, a sua unidade individuada de consciência, que a sua consciência, que é a centelha, como você chama de centelha, é só outro nome, são nomes. Os nomes não são tão importantes. Exato. Quando o Tom fala que, tipo, se eu quiser saber como é ser mulher, para eu ser mais empático e entender, eu acesso as vidas onde eu fui mulher. Todas as nossas vidas estão aqui na nossa IUOC, porque ela lembra de tudo, né? O banco de dados pessoal nosso está aqui, mas o banco de dados geral de tudo que todas as probabilidades, inclusive, né? Inclusive, as que ainda não aconteceram, ou as que poderiam ter acontecido, mas não aconteceram, tudo já existe nessa fonte. Então, ela é o banco de dados da onde a gente faz o download da informação necessária que a gente precisa para usar naquele momento, porque essa partezinha também não pode fazer o download inteiro, nem dessa, muito menos dessa, né, Mário? Ia ser overwhelming, ia ser too much, demais, né? Veja, assim, às vezes a gente não consegue lidar nem com o que sabe e descobre aqui, imagina de uma hora para outra se misturar com tudo isso que está aí. E outra coisa, o banco de dados da fonte é do tamanho e da competência dela, não do nosso tamanho e da nossa competência. Então, a gente pode buscar informações específicas lá, não tem como a gente pegar isso. Sabe, eu não vou me transformar na fonte, eu sou um pedaço da fonte, eu estou contribuindo com ela, estou interagindo e tenho acesso. Mas, assim, eu não tenho a mesma capacidade. É como um computador de menor porte. Ele não vai lograr fazer o que um supercomputador faz, ok? Faz na sua proporção, na sua escala. Mas tem acesso a tudo, né? Tem acesso à informação. Agora, como você estávamos falando antes, a gente quando vem para cá não lembra. E tem gente que entra um conflito nisso. Tem gente que acha, por que eu não lembro? O que adiantou eu passar por outras vidas se eu não lembro de nada? Veja, não é os fatos que você passou da outra vida que são importantes, como também não são os fatos desta vida que são importantes. Os fatos e as situações são úteis para você fazer escolhas, ver o resultado e aprender alguma coisa em termos de valores de ser, de ser, de qualidade espiritual. E aí você traz isso com você. Então, isso é alguma coisa que esse pedacinho que veio com você aqui, ele trouxe toda a qualidade de ser do IUOC, da consciência individuada, da centelha, está com você. Mas as memórias dos detalhes, elas não vieram. Por quê? Não cabe. Porque as memórias, os detalhes não cabe aqui, gente. Não e cabe. não são importantes, May. Eu costumo dizer o seguinte, a realidade é estatística. Então, por exemplo, existiram milhares de escravos no Antigo Egito que carregavam pedras pesadas. Vamos falar de um exemplo. Né? Eram chicoteados e assim assado. Existia um faraó, ok? Para milhares. Então, assim, tem pessoas que lidam com esse negócio de reencarnação e, assim, tem pessoas que lidam seriamente e pessoas que lidam não seriamente. E aí você começa a estudar, você é Cleópatra, você foi Joana d'Arc, você foi isso, você foi... Veja, não foram só personagens de destaque que existiram na história. Existiram pessoas que foram sacrificadas, abusadas, foram escravos, foram miseráveis, foram soldados obrigados a lutar em guerras, né? Trucidaram gente, foram trucidados. Você já foi criminoso, já foi bandido, já foi enfermeiro, sei lá, já foi de tudo. Agora, estatisticamente, imagina tudo que você já experimentou. Imagina, vamos dizer que você participou de uma vida onde você morreu numa guerra
estrupiado lá no meio com uma bomba. Quer dizer, imagina você trazer todas essas memórias de todas as mazelas que você já passou. Você não foi só o faraó do Egito, né? Não é que vai lembrar quando você comandava milhares de escravos. Não, não, não. Então, assim, não há vantagem em você carregar detalhes. Você tem acesso, você pode consultar, você pode pedir a informação, você pode acessar, e quando você está lá, você tem acesso a tudo para revisar o conjunto da obra, extrair mais alguma coisa se quiser. Porém, para ter uma vida tranquila aqui, botar fé em algo disso aqui, você não vem lembrando de nada, mas você traz tudo que você aprendeu em termos de qualidade de ser. Isso influencia, por isso que a gente tem pessoas diferentes. Tem pessoas que têm uma qualidade de ser maior e fazem as coisas de uma forma mais considerada, mais amorosa, e tem pessoas que têm qualidade de pessoa menor, têm uma qualidade de ser menor e atuam das diversas formas mais arbitrárias possíveis e que a gente às vezes chama de que são os trevosos que estão fazendo coisas ruins por aqui. Mas Na verdade, é a lá qualidade. também, porque a fonte quer que todos os IUOCs evoluam, né? Todas as Claro, centelhas claro. evoluam. A fonte quer, então a fonte Todos vão. provê recursos para que todas as suas emanações prosperem no sentido da evolução, né? Da expansão. Né? Então, a fonte faz isso. Inclusive, teve uma pergunta que você acabou respondendo agora. Trazemos informações de outras vidas, né? Então, você não são as informações em si, tipo, eu vou lembrar tintim por tintim. Não, é o que for útil para essa parte menor evoluir e crescer aqui, né? Essa parte maior vai jogar aquilo que você aprendeu. Eu acredito que a pessoa perguntou, porque, por exemplo, tem gente que nasce com um dom, né? Que nem aquele vídeo do bebezinho de 1 ano e 8 meses tocando piano lindamente. Um negócio, né, sensacional. Então, assim, de repente a pessoa nasceu com um dom, com uma tendência para algo. Então, a consciência que nasce, ela vem com alguma informação, mas o suficiente, o necessário para ela desenvolver-se bem nesse pacote de experiência. Seria isso, Mário? É isso aí. E outra coisa, é muito fácil de observar. Veja, você não tem que acreditar em nada, é que o Tom repete isso. Você não, ele fala assim, por favor, não acredite em nada do que eu estou dizendo. E eu repito as palavras dele aqui. É para você. Você vai ter uma descrição de como a coisa funciona e você vai lá olhar, ver se os seus dados confirmam aquela descrição ou não. E uma coisa muito fácil de você perceber é você pegar crianças, né? Tem algumas crianças que têm lembranças de outras vidas, mas a maioria não tem. Porém, todas elas já nascem com um grau de personalidade delas. E basta você observar seus filhos. Você observa quando eles são pequenos, você observa esses videozinhos que a gente compartilha, né? E onde mostra que a criança tem, às vezes, manias, esquisitices ou nervosismos, achaques. Né? A criança tem opinião. A minha filha tinha muita opinião. Ela não conseguia transmitir. Ela é poucos meses ali deitada, mas você já sabia se o que estava ocorrendo estava agradando a ela ou não. Ela deixava muito claro nas expressões dela, e, aliás, até hoje deixa nas expressões faciais também. Ela é muito transparente. Então, o que ela está sentindo, você enxerga no rosto. E você vê que a criança não vem vazia. Como é que ela pode ter aquela opinião toda quando ela já chegou aqui? É claro que se é uma criança talvez mais dócil ou menos opinativa, você talvez não perceba tanto. Mas nem todas as crianças que você entra em contato são iguais e você vai ter todos os tipos para olhar. A criança não vem vazia, ela só não tem memória, ela não sabe falar, ela vai ter que reaprender, ela vai ter que aprender onde é o banheiro, né, e como usar, e todos esses detalhes da vida normal, mas ela já vem com a pré-carga daquilo que ela tem de qualidade de ser, ou seja, algum grau de personalidade, de valores, ela já traz com ela. E as memórias, algumas trazem. Por quê? Veja bem, por que algumas acidentalmente trazem? Porque aquilo pode ser útil para ela, eventualmente, né, de lembrar de uma ou mais vidas. Muitas vezes a gente vê casos de crianças que lembram perfeitamente de uma última vida, que foi recente, e que as pessoas vão investigar e encontram, e realmente era aquilo mesmo, encontram os parentes vivos, encontram coisas assim. Já vi casos, por que assim, tem até que um documentário tratando sobre isso, agora eu não estou lembrado o nome, mas é um documentário que eu assisti que na Netflix que trata disso em um dos capítulos. Um dos capítulos é sobre experiência em vidas passadas. Eu não lembro o nome agora, mas se eu lembrar, depois eu ponho aqui nos comentários. Comentários para o pessoal que lembrar o nome desse documentário colocar aí, tá? Mas essa questão das vidas, por que algumas às vezes vêm com essa
com essa memória da vida anterior? Tem dois motivos potenciais principais. Pode ser uma infinidade, mas um deles é que aquilo seja útil para aquela criança, no que ela vai fazer nesta vida, ter essa lembrança, no que ela vai desenvolver. Outro pode ser que seja útil para os familiares, para as pessoas em torno, né? E também até para pessoas que ficam sabendo, como no caso de algum vídeo que é feito, algum documentário, alguma coisa, porque apesar da fonte ter interesse em que você tenha esta realidade, tenha uma credibilidade para que você possa aproveitá-la ao máximo, ela também tem o maior interesse e amoroso em dar pistas para nós de que a realidade é maior, porque ela quer que a gente evolua. Ela não adianta ela vir dizer para nós, olha, a realidade é maior, eu estou no comando, você reencarna. Não, isso é uma coisa, um caminho que você tem que redescobrir, ok? Como você estava comentando antes. Mas ela não se importa em ajudar e dar pistas. Então, quando você tem você sabe, você pode ser muito fechado, mas uma hora você encontra uma criança dessa, como sendo seu filho, ou através de um documentário, e você descobre como é que esse garoto sabia de todos esses detalhes da vida e da morte dos parentes, né? Então você fala, pô, mas parece que a reencarnação é uma coisa potencial, parece que a realidade é maior, mais ampla e mais complexa do que eu imaginava. Então, são pistas, ou é útil para aquela criança, para aquela família, ou é útil como pista, inclusive em geral. Então, assim, tudo que seja útil para o crescimento, para a evolução, e só vai prestar atenção nisso quem estiver preparado. Então, quem estiver pronto no ponto para despertar para isso, vai perceber essa pista como algo útil. E quem não estiver pronto, vai descartar como, mas essa criança está mentindo, né? Não sabe o que fala, sonhou, imaginou. Essa família está querendo ficar famosa vendendo livro. Quem não está preparado vai inventar para si mesmo qualquer desculpa. Isso. E tem algumas perguntas aqui, agora falando de reencarnação, tem uma aqui falando para onde vamos quando morremos e onde ficam os nossos antepassados que já faleceram, já morreram. Essa é longa, tá aí, mas eu adoro a explicação do Tom. Tem uma palestra dele em inglês que ele explica isso aí. Inclusive, ele foi voluntário, né? Um tempo na recepção dos recém-desencarnados, ele conta. Ele esteve em várias atividades que foram indicadas para ele na evolução dele, no processo evolutivo dele, para ele experimentar determinadas coisas também, né? Porque e ele traz aquilo, ele faz a compreensão científica daquilo e traz para nós com uma linguagem plana e normal. Mas realmente essa questão desse para onde nós vamos, né? Assim, nós já estamos lá, não é que nós nem vamos, né? Nós nunca saímos, nós somos consciência, estamos lá flutuando no mar de consciência da fonte e estamos vindo aqui interagir nesta realidade que parece sólida, mas é virtual, é como se fosse um sonho que parece... lá, né, Mário? Mas nunca a gente jura que saímos de lá. Eu não estou aqui, gente. Nem o Mário, nem vocês. Mas quando você acorda, ele costuma dar aquela explicação que é muito legal. Quando você acorda aqui de um sonho, você lembra bastante do sonho, vai diminuir, desaparece e vai embora. Quando você está no sonho, você não lembra daqui. É verdade. E isso aqui vai embora para você. Você está vivendo aquilo lá. Para você, aquilo é real. Então, o que é real para nós? É aquilo que estamos experimentando. E quando você está nesse outro mundo, né? Aliás, tem um canal muito interessante que eu recomendo. Já entrevistei o engenheiro Carlos Mendes, do canal O Que Somos Nós, que é um canal do YouTube que traz... o canal deles. Muito legal, de experiência de EPM, né? Ele e tem mais um médico e outras pessoas, a filha dele também organiza as entrevistas. Eles fazem entrevistas bem isentas com pessoas que tiveram experiências de quase morte durante cirurgias, acidentes e coisas assim, e que na verdade é uma viagem fora do corpo, num momento de crise, né? É isso que acontece, e essa pessoa vai visitar outras coisas, vai ver outras coisas, de por que isso acontece? Porque aquilo é útil para o momento da pessoa e a pessoa vai aprender. Então, tudo que a consciência puder, a fonte, puder dar de suporte para você aprender e crescer no momento certo e que você der conta de absorver, ela dá. E esse tipo de experiência, geralmente, é um modificador de vida, porque você toma conhecimento da coisa como é, percebe que existe mais coisas além disso. Só que o que acontece lá, né, nesse outro local onde só tem consciência, você não tem corpo próprio, você pode até enxergar um corpo, perceber um corpo, porque você está acostumado, você vai talvez se assustar de não perceber isso,
Então, você acaba criando a imaginação de um corpo lá, numa realidade qualquer. Aquelas coisas vão parecer físicas, ainda que pareçam um pouco estranhas quando comparadas com as nossas aqui. É como um sonho. O sonho, ele parece mais ou menos físico, mas tem umas coisas estranhas. Às vezes você voa, às vezes você respira embaixo d'água, tudo pode acontecer. Então, lá também é uma realidade mental. Agora, você lá, a fonte vai te ajudar, né, com aquilo que você precisa. Se você tem crenças muito ferrenhas sobre uma determinada perspectiva religiosa, ou sobre uma determinada perspectiva de família, se você tem muito medo, a fonte vai te ajudar, né, trazendo aquilo que você vai ver lá, de forma a te acalmar, te tranquilizar, para você fazer uma transição tranquila. Você acorda lá como de um sonho e tem o suporte, eventualmente, de parentes e conhecidos, né, que vão te receber, que você sabe que já partiu antes de você, ele te recebe lá, coisa e tal, até tranquilizar você e você poder se conectar com aquela centelha sua, com aquela consciência e absorver aquela informação de uma forma mais transparente. Então, o que a fonte faz? Ela dá um auxílio de transição por conta do choque, que você sai daqui pensando que é você, não entendeu direito o que aconteceu, então ela te ajuda na transição. E aí, quando você absorve aquilo e fica livre daquilo, aí você passa para experimentar a realidade de lá normal, eventualmente planejar novas aventuras. Mas tem essa fase de transição, e aí você pergunta, onde estão seus parentes? Foi a pergunta que a pessoa fez. Veja, se isto aqui é uma realidade multidimensional, você sai daqui, volta para lá e começa a trabalhar nas suas próprias próximas experiências possíveis, você vai para uma delas. Você não fica parado esperando o próximo que vai morrer chegar lá, ok? Você vai embora, você segue em frente. Você continua existindo, a consciência que você era, e ela está em outro personagem, vivendo outra vida. Ela não ficou lá parada esperando. Mas a fonte também provê para você uma opção de, se você precisa da interação, seja se comunicando com o morto enquanto está vivo, ou seja, se conectando com ele a hora que você chega lá, aquilo que você foi ficou armazenado na fonte. E a fonte anima aquilo e ela mesma trata e faz aquela interação com você através daquilo que o parente seu foi, né? O Tom brinca lá com o tio Uncle Fred, né? Uncle Acho Fred. que é Uncle Fred que ele chama, e você chega lá, o Uncle Fred morreu há 40 anos, está lá te esperando. Né? O Uncle Fred seguiu em frente, o tio Fred seguiu em frente. Agora, o que ele foi, ficou armazenado, está lá no banco de dados do sistema. Então, a fonte não é para te enganar, é para você precisa daquela interação. Você tem essa necessidade, você quer encontrar e quer trocar uma ideia, quer ter uma ajuda. Então, ela anima aquilo que você achar que precisa, põe de volta para trabalhar, porque tudo que você foi guardado, né, de forma perfeita, tudo que você era, a forma como pensava e tudo mais, mas todas as informações atualizadas da realidade como está agora. E essa fonte interage com você, supra as suas necessidades temporárias até que você tenha condições de assumir completamente, perder aqueles véus e assumir de volta a Yuossi que você é, né? E aí aquilo tudo se vai embora como um sonho e você volta a ser quem você é. E tem também a IOC, ou centelha do seu ente querido, né? Que sempre Sim, você pode acessar, mesmo que também. seu ente querido esteja ocupado em uma outra encarnação nova, não quer dizer que ele não se lembre das vidas que ele viveu, porque, na verdade, o IOC dele, ou a centelha dele, lembra. Tudo que você já foi, ou uma pessoa já foi, está armazenado na centelha ou na unidade individuada de consciência. É aqui que fica o banco de dados específico de cada pessoa. Então, você consegue acessar com a consciência a centelha de alguém que já faleceu, né? Tem uma pergunta também, Mário, já pegando o gancho, quanto tempo leva para a pessoa reencarnar? Tem um tempo ou varia dependendo da vida que a pessoa teve? É claro que o tempo de lá não é igual daqui. Aqui o tempo corre de uma É, forma, lá é outra. isso é uma coisa importante, né? Que o Tom descobriu. O tempo existe em todos os níveis de realidade e ele sempre anda para frente. Mas cada nível de realidade tem uma velocidade diferente. Então, geralmente, fora daqui, a velocidade é mais rápida, ok? Então, você pode passar um bom tempo lá, fazer bastante coisa e voltar para cá
quase que em seguida, como um sonho, né? Quando a gente está tendo um sonho, a gente tem sonhos longuíssimos. E quando volta para cá, passaram-se minutos, às vezes segundos. Quando os caras medem as frequências cerebrais, eles veem que os sonhos acontecem em picos de segundos, né? E você tem sonhos longos, né? Então, assim, a velocidade nesse mundo mental, ele é mais rápido do que aqui. Então, é relativo, né? O que pode ter sido uma longa passagem lá, pode ser que logo em seguida você esteja voltando aqui, da mesma forma que entrou para um sonho e saiu de um sonho. Então, não tem uma necessidade específica, né? E você vai comandar, porque a escolha é sua, essa busca de uma nova experiência. Mas, em geral, quando você está lá e assume a consciência, vamos dizer, você tem um bom grau de consciência, não é daquele que qualquer experiência serve porque qualquer uma vai ajudar. Mas se você já está num grau de avanço X, você participa, escolhe, intervém, né? Mas você vai ter vontade, porque, de novo, você vai ficar tocando harpa no paraíso até quando, né? Mas assim, se a pessoa, digamos aí, a consciência individuada aqui, a de livre-arbítrio, morreu, entre aspas. Ela vai voltar para cá, né? Uhum. Quando ela volta para cá, ela pode escolher ficar um tempo a mais lá ou a Uhum. menos. Não, já quero voltar porque estava muito apegado com o que eu Uhum. estava fazendo aqui, deixa eu voltar logo, né? Porque é impressionante, sabe, Mari? Na minha família, aconteceu 2 vezes, muito interessante algo, que faleceu um ente querido ao mesmo tempo que um neném estava nascendo. Aí a gente Uhum. ficou até falando assim, será que não voltou no nenenzinho que acabou de nascer? Entende? Mas aí tem as crenças que acreditam que tem que demorar 7 anos no tempo terrestre, mas aí a gente cria regras que a gente não tem como provar, né, Mari? Não, não. Veja, não existe, essas regras absolutamente não existem. Pode acontecer qualquer coisa. Pode ser qualquer tempo aqui relativo. Inclusive, eu tenho um caso curioso que eu estou para conversar com a Débora Sachs, representante do Instituto Monroe no Rio de Janeiro. E o Instituto Monroe é aquele mesmo que lá atrás foi os Monroe, tá, laboratórios tá. Monroe. Inclusive, É, eu quero ir nesse aqui nos Estados Unidos. Bora programar de ir junto, na Mari. Virgínia aí. Na Virgínia. Bom, deve ter mais de um lugar, mas o original é na Virgínia. E ela estava contando, eu estava conversando outro dia, que a gente ia fazer uma live junto e ela não conseguiu entrar na live, aí eu fiz a entrevista com o Samuel sozinho e ficou de repente marcar uma outra vez. Mas ela estava me contando que ela acabou descobrindo que ela já foi, acho que era a avó ou bisavó dela, não lembro, que inclusive tinha o mesmo nome. E ela foi atrás de buscar alguns parentes que ela não sabia que tinha, por conta dela ter lembrado dos detalhes e descoberto os detalhes através da avó ou bisavó, que acho que era, não sei se na Colômbia, algum país outro desses aqui da América Latina, e ela foi lá e achou os descendentes, né? Acabou entrando em contato com as pessoas. Então, assim, não tem questões de tempo, não existe, numa realidade mental, tudo é possível. Pode levar 1000 anos daqui, como pode levar 5 segundos. É como você falou, nada impede que realmente venha logo a seguir, né? Não existe impeditivos para isso, nem obrigação de que seja assim, e nem de obrigação de que seja na mesma família. Pode acontecer na mesma família? Pode. Um motivo plausível para isso, por exemplo, se você tem algo para aprender e você já veio nesta família, porque naquela família aquelas características estão ali em ebulição e você não conseguiu aproveitar, né, o suficiente, ou tem mais para aproveitar daquilo, então pode ser que você volte naquela família, porque aquilo é um ambiente propício àquilo que você está buscando. Então não tem problema nenhum, né? Então, assim, nada é impossível, tudo é possível, algumas coisas são mais prováveis, outras menos, mas não existem impossibilidades, né? Em um sonho, é como num sonho. A única limitação do seu sonho é a sua imaginação. Você mesmo está criando ele. O que você puser lá, vai ter. Se o sonho for consciente, se você está consciente, conseguiu despertar dentro do sonho, perceber que é um sonho, você passa a fazer mágica lá dentro, né? Você pode fazer qualquer coisa lá. Tem até uma frase que eu gosto de usar que diz assim: só o mago sabe que o universo é mental. Todo o resto pensa que é material. E é por isso que só o mago consegue fazer magia. Porque É você perfeito. acreditando que é material, não vai fazer
mágica nenhuma na sua vida, né? Vai ficar muito material. E assim como, né, Mário? Você tem uma frase que eu gosto que é muito tem uma correlação. Se você pensa que é possível ou você pensa que é impossível, você está certo. Exatamente, dos dois jeitos, você está certo. Inclusive, Mário, ou seja, o tempo de lá, pessoal, não corre igual daqui. Porque o mundo de lá não, tipo, não está sujeito às regras do mundo daqui. É diferente. Né? E lembrando novamente, a gente usa essa linguagem, analogias, mas não são lugares geográficos e nem dimensões. É tudo dentro da consciência. Como num sonho, dentro de outro sonho, dentro de outro sonho. E no próprio Caibalion fala, né? Macrocosmos, microcosmos, microcosmos existe dentro do macrocosmos, né? Então, deixa eu ver aqui, ó, quanto tempo para reencarnar. Dimensão ou realidade é o que você percebe, é o que cada um de nós percebe. Nós estamos dentro da realidade da RV Terra e estamos, neste momento, percebendo a realidade desta live através deste aparelho celular. Então, assim, essa dimensão desta realidade do aparelho celular é uma que nós estamos vivendo agora, durante o nosso bate-papo, e nós ainda estamos dentro de outra dimensão maior, que é a da RV Terra, que está dentro de outra dimensão maior, que é a da fonte. Uhum. Pessoas próximas que também já se foram. Deixa eu ver, eu acho que a gente já respondeu isso, Gisele, né? E sobre a minha consciência que está aqui agora, partindo e depois reencarnando, não existirá mais para as pessoas próximas que também já se foram? Eu não entendi muito bem a pergunta, mas eu acredito que você vai ser uma memória na mente das pessoas que viveram com você no dia que você partir. É igual como tem a foto do seu avô, da sua avó, de pessoas que já faleceram, elas são uma memória agora, não estão aqui, mas são uma memória e você sempre pode acessar através da fonte ou através da IUOC ou centelha daquela pessoa que partiu. E não quer dizer que ela vai ficar numa cadeira de balanço esperando você lá, para te encontrar quando for a sua vez. Mas a centelha dela está sempre disponível para você. Né? Também aqui me perguntaram aqui. Está perfeito, só fazendo um comentário a mais aí, que talvez ajude a pessoa, é o seguinte, sim, hoje a gente se relaciona muito com aquilo que está próximo, né? Mas lembre-se da mensagem, somos todos filhos da fonte, Exato. por assim dizer. Né? A fonte é uma só, feita de uma coisa só, consciência, e nós somos consciência, um pedaço da fonte. Por definição, somos todos irmãos, para usar uma metáfora, ok? Somos todos iguaizinhos, diferentes na experiência apenas. Então, não existe diferença entre nós. Então, somos todos efetivamente irmãos e filhos da fonte. Para descrever My Big Toll de uma forma rápida, ok? Então, assim, não existe diferenciação. Teoricamente, quando a gente chega numa condição de amor e de clareza suficiente, a gente vai amar todos, não especialmente mais a este ou aquele. Este amor especial está ligado com a nossa condição humana aqui. É normal, não é crime. Mas, assim, quando você está mais consciente do ser que você é, teoricamente, você tende a amar a todos igualmente. Você não tem, vamos dizer, a preferência por esse ou por aquele. E se você ainda achar que tem ou quiser experimentar, como a May disse, toda a informação está lá e você não perde a memória de absolutamente nada que você viveu. Só que você tem uma perspectiva maior, você vê a coisa de uma forma mais ampla. Você ama, né? Você pode amar potencialmente a todos, porque são todos teus irmãos, né? Não é só esse aqui que nasceu da mesma mãe que é seu irmão. Todos nasceram da mesma fonte. Que maravilha. E respondendo também, né, uma pergunta que já fizeram umas 3 vezes aqui, como é que fica Deus, né? Seja o da Bíblia ou seja de qualquer outra religião, o Deus do Alcorão ou da Bíblia, enfim, Deus dos muçulmanos ou dos israelitas ou dos cristãos. O que eu acho interessante que o Tom sempre fala, que todo mundo que ouve o My Big Toe diz, mesmo que eles sejam ateus, eles dizem, aí, tá aí, eu não falei, Deus não existe não, viu? É um sistema, é uma fonte, tal, eu tô certo. Aí o Tom vai falar o My Big Toe para um chefe religioso, viu? Ó, assim você está comprovando que Deus existe. Meu Deus! É o meu Deus, é a fonte e tal. Então, ele diz que My Big Toe serve para todo mundo. Né? Mas o fato é que existe um design inteligente, né? Uma fonte. Então, gente, para ficar mais didático, fonte é como se fosse Deus, entende? É essa fonte maior que está criando as experiências menores.
a partir dela, essas emanações. E uma pergunta também, a centelha é a mônada? Mônada vem da teosofia, da Helena Blavatsky, a mônada sagrada que ela fala, é o Ayu ou Si, né? É o Ayu ou Si, ou centelha, ou eu superior. São termos, né, diferentes. Que é o que eu digo que as palavras... Por isso que eu acho legal que o Tom ele usa palavras inéditas para descrever princípios, né, que são milenares. E cada cultura vai ter um nome diferente para falar. E ele deixa muito claro que não são regras rígidas, não é que ele está dando esse nome para descrever, que é um nome neutro, para não despertar paixões, né, irritações, raivas, ódios. Ele usa um nome neutro, e aí você não associa com outras coisas, avalia, vê se aquilo é bom e aproveita. E não tem que conectar, olha, isso é aquilo daqui, aquilo daqui. A gente está explicando essas coisas, que, olha, é a centelha, é a consciência, é a alma, é o espírito, é a mônada, por assim, só para ficar mais amplo para as pessoas entenderem que estamos falando de uma mesma coisa. Mas, assim, quando você associa por outros nomes, não é que tem que seguir aquela regra, porque, meu, não, assim, é muito simples. Tudo é consciência. Tudo é E todo o consciência. resto que não é consciência, a consciência é fundamental, o todo, você é consciência, e, fora isso, todo o resto é informação, inclusive o Desenhado, personagem. Mário. Desenhado, ó. O Um, personagem, dois, três. isso. Três passos. O personagem, ele já passa a ser o avatar em informação na sua própria consciência. Tá. Você é que faz se enxergar o personagem por conta das regras do jogo para poder participar aqui. Ele não tem uma existência material, né? Ele é construído por informação, por zeros e uns. É como a física quântica mostrou. As partículas são informações potenciais de possibilidades e probabilidades, são estatística, são zeros e uns. Então, toda a realidade é construída com informação. Aonde? Na fonte, na consciência da fonte e na nossa consciência, que somos parte da fonte. E a gente interage com informação. E a percepção, a regra do jogo da percepção através do avatar é que faz com que as coisas pareçam materiais. E isso não quer absolutamente dizer que elas não sejam reais. Tudo que você experimenta é real para você. Até um sonho. Você pode aprender. Alguém perguntou se podemos aprender coisas em sonhos. Podemos sim. Né? Podemos até fazer questões antes de dormir e esperar e buscar respostas em sonhos. Podemos fazer vislumbres de futuro num sonho. Podemos resolver problemas, né? Como o Tom resolvia problemas de computador. Eu já encontrei soluções para problemas do trabalho no sonho. Eu acordei de noite e que, olha, eu tenho um problema rolando, eu falei, olha, encontrei 3 alternativas aqui durante o sonho. Legal. Então, assim, a realidade é um negócio muito impressionante, muito legal, é muito da hora, é como uma montanha russa, às vezes, mas é muito divertido, é só você olhar, né, aquilo com a sua perspectiva, com foco no positivo, na oportunidade de crescimento, na diversão que isso pode te trazer, no aprendizado, no crescimento, e é você que vai pintar a sua realidade de rosa, de positiva, com as lentes dos óculos que você escolheu usar. Maravilha, que lindo. Ai, Mário, ó, ainda ficou algumas perguntas, mas, gente, o Mário, ele é 100% acessível e está sempre respondendo. Eu tenho certeza que algumas das perguntas que ficaram aqui por responder, o Mário já tem vídeo, resposta lá, falando. E eu super, super recomendo de você seguir lá o perfil MyBigTool, porque o Mário sempre está acessível, respondendo nos comentários, respondendo, fazendo vídeo. E esse assunto a gente vai embora. Se deixar, a gente vai embora, né, Mai? Já estamos com 1h30 de live aqui. A gente Te planeja uma agradeço. hora, mas daqui a pouco tem 3, né? Não tem jeito. É verdade, mas é muita coisa legal para falar. Eu acho divertida a vida por essa perspectiva, né? São, assim, infinitas possibilidades, né? Saber que a gente é consciência e que a vida, ela é como se fosse um filme, né? Que a gente está estrelando o nosso filme aqui. Você é o personagem principal do seu filme. Não Exato. tenho a menor dúvida. Então, fica firme aí no timão. Maravilha. Eu até ensino um mantra, Mário, que é o mantra assim, que acordar de manhã e dizer o filme da minha vida é maravilhoso. Vai determinando que é maravilhoso. Porque, na verdade, a única coisa que faz ele não ser é a perspectiva. Mas o Exato. filme sempre é maravilhoso. Você coloca a perspectiva
positiva no seu aprendizado, na sua expansão, na sua experimentação, né? Porque a consciência está aqui para experiências, para ter experiências. É muito interessante isso. Mário, gratidão mais uma vez por essa parceria e essa live maravilhosa. Amo mesmo os ensinamentos do Tom. Tom, um cara maravilhoso. E, gente, eu vou encontrar com o Mário dia 29, né, Mário? Dia 28 e dia 29 começa o workshop do Tom Campbell lá, a imersão, um encontro que vai ter dos estudantes de My Big Toe. E aí o Mário me convidou, me falou que vai ter e conseguiu um lugar para mim lá e agora tá indo eu e ele, né, Mário? Eu fiquei muito feliz, May, com o seu interesse, com a sua vontade, e agradeço imensamente a você por ter me estimulado, porque eu estava muito inseguro sobre ir ou não, né? E assim, eu não tinha muita pretensão, porque para mim é uma viagem, eu estou saindo aqui do Brasil para ir para lá e tudo mais. E eu estava com dúvidas, e assim, foi muito legal você ter se interessado de ir e me puxar, porque me deu aquela energizada final que faltava para eu participar desse, que pode ser um dos últimos encontros presenciais com o Tom. Vai ser muito bacana. Quem sabe a gente grave algumas mensagens para o povo desde lá também, né? Pois é, com certeza. Vai ser muito divertido. Estou bem animada para encontrar o Tom. Você, né? Claro. E o Tom presencialmente. Vai ser muito bom. Porque, olha, naquela imersão de fim de semana no Zoom com ele, foi sensacional. Muito bom mesmo. Muito bom. Eu só vou lamentar uma coisa desse encontro. Vai passar muito rápido, porque imagina as conversas que a gente vai ter. Que legal! Ah, que maravilha, gente. Ó, o Mário é um grande amigo, a gente sempre está conversando pelo WhatsApp, né, Mário? É um amigo que a gente fala muito de expansão de consciência. É o nosso assunto favorito, né? Esses assuntos que a gente está conversando com vocês, a gente passa áudios de 20 minutos, né, Mário? Sobre expansão de consciência. É uma coisa que a gente realmente gosta muito, né, de fazer. É divertido. E Gratidão. torna a vida mais leve, o que é o mais importante de tudo. Obrigado por sua companhia e pela de todos vocês que se interessaram em participar aqui hoje. Seu interesse, isso para mim é uma felicidade ver tanto o interesse das pessoas em crescer, em se expandir, em ter uma vida de melhor qualidade, uma vida mais feliz. As pessoas são pessoas que estão aí buscando e não estão aí, vamos dizer, vivendo de forma mais iludida. Elas estão buscando uma qualidade de vida melhor. Isso é muito bacana. Muito obrigado a todos, obrigado a você. Em breve nos encontramos aí pessoalmente. Um beijo, centelhas, gratidão. Tchau, Mário, obrigada.